Pela primeira vez na história da humanidade, a gente está conseguindo fazer com que inteligência vire commodity. Porque até então, a inteligência ela era apenas um produto biológico através do nosso gene. Então era uma questão de sorte tu nascer mais inteligente. Ou tu ter mais habilidade. Ou tu ter nascido num ambiente onde os seus pais se incentivariam para isso. Então, ambiência e biologia, né? DNA e ambiência que tu foi exposto. Hoje em dia não. Por mais que tu tenha uma ambiência pobre e um DNA pobre, ou seja, tu nasceu burro, tu tem uma inteligência que hoje tem um QI equivalente a um gênio, porque vários testes que eu mesmo fiz com o teste de QI no ChatGPT-4 Turbo, ele conseguiu resolver problemas até 155 de QI. Problemas matemáticos foi até 130 e poucos. Então, mesmo o GPT 3.5, que é mais burrinho, ele chegou em testes de QI ele é até 120, 130. E se a gente vai considerar que o QI médio do brasileiro é 83 nos dias de hoje, tu ter 155 de QI, que é um QI equivalente ao do Elon Musk, à tua disposição, 24 horas por dia, faz com que tu tenha uma amplificação. Sem dúvida. Só que as pessoas não sabem nem usar isso. E esse é o problema que a gente enfrenta hoje. Sim. A inteligência ela está disponível, é como se fosse assim, o óculos. Ele está disponível e, digamos que tu tem um problema de visão. Tu bota um óculos, tu resolve esse problema de visão. Só que daí, digamos que a gente tem um monte de óculos disponível para todo mundo, por preços extremamente acessíveis. Só que ninguém sabe que precisa de um óculos. Todo mundo acha que... Cara, mas eu nasci assim. Eu enxergo tudo borrado mesmo. E daí, as pessoas não veem que se ela botasse um óculos, resolveria tudo. Sim. É tu utilizar a inteligência artificial para amplificar tuas capacidades cognitivas atuais. Por exemplo, assim, eu tô no game de IA agora. Já há um ano e um pouquinho. Esse game existe um hype muito grande em torno de IA. Então, do nada, hoje a gente tem um monte de especialista em IA. O copywriter, que não deu certo com o copywriter, virou especialista em IA. O cara de tráfego que não consegue mais fazer tráfego, virou especialista em IA. O cara que era social media, daí sim vai. Até a mina da dancinha do TikTok virou especialista em IA. Nossa. E por quê? Porque tá no hype. Só que essa galera vai perder esse hype, porque a IA vai perder um hype, ela não vai perder a utilidade, nem perder o impacto que ela vai ter no mundo. Mas ela vai perder o hype. E essa galera vai deixar de existir. E eu vou continuar falando. Eles vão, no curto prazo, inclusive, vão fazer muito mais dinheiro que eu, porque eles prometem um monte de coisa. E eu não prometo nada. Eu falo que eu vou ensinar os fundamentos. Sim. Mas no longo prazo eu vou permanecer enquanto eles vão ficar. Então, quando tu pensa já no longo... Isso é outra coisa também. Tipo, quando tu pensa assim, vou permanecer no jogo por mais tempo, tu começa a pensar no longo prazo. E é aqui que eu acho que tem um erro muito grande da galera que quer escalar os negócios e tal, que é só pensando no curto prazo, né? Só no cash flow. Eu acredito que existe como juntar as duas coisas, nem sempre. Sim. Existe maturidade. Se tu tá sem grana agora, cara, investe realmente no cash flow, faz a grana que o João falou aqui. Mas eu acho que começa a pensar, assim, se não tem alguma coisinha que tu pode fazer no teu negócio para que tu possa expandir ele pensando no longo prazo, principalmente porque o que acontece? Na nossa época, lá em 2018, né, porque tipo, no marketing digital a gente é praticamente dinossauros já, para crescer isso era muito difícil, porque a gente precisava ter times grandes, e times grandes são difíceis de gerenciar, um saco, né? Muito investimento de tempo. Hoje em dia, com o IA, tu consegue ter times. No comecinho que antes da gente começar nosso podcast, eu comentei contigo sobre agentes e tu pensou assim, não, esse negócio é meio complicado, nem sei o que é, vou falar outra coisa aqui. E a gente falou segundo cérebro. Mas uma coisa que eu tô muito focado é em a criação de agentes. O que é um agente? Um agente é algo que tem uma agência. O que é ter uma agência? Por exemplo, tu é alguém que tem uma agência. O que é a agência? A capacidade de tomar decisões com base em parâmetros, em base naquilo que acontece. Então, o que é um agente? Ele é uma inteligência artificial que não só executa comandos. Ele toma decisões e executa comandos com base naquilo que ele está percebendo. Ou seja, ali do sistema. Ele tem agência. Ele consegue, tu dá uma missão para ele, ele vai fazer aquilo. Então, ele vai recrutar outros agentes, ele vai pegar e fazer as coisas acontecerem. Ele vai tomar decisões ali para chegar naquela meta que tu botou para ele. Então, ele não vai simplesmente... Por exemplo, como funciona um ChatGPT da vida, né? Que é um GPT, ele é baseado numa tecnologia de Transformer, que é basicamente ele pega textos, inputs, e joga naquilo que é uma rede neural, que basicamente... o que é uma rede neural? Ela é uma rede artificial baseada na rede sináptica humana. Então, o teu cérebro, eles são bilhões de neurônios que se conectam através de uma rede elétrica, onde constrói fluxos de caminhos, que na rede neural da IA são os parâmetros, e é o que faz tu pensar do jeito que tu pensa. Então, teve um cara que se chama George Griffin. Esse cara, ele durante 30 anos foi ridicularizado pelos cientistas porque ele falava que queria criar uma rede neural, uma coisa que imitasse o cérebro no computador. Só que eventualmente esse cara conseguiu fazer isso.
Então, o pessoal fala de IA como se fosse algo novo, mas nos anos 40, essa rede neural já tinha papers que falavam sobre ela. É antigo, eu lembro disso. Então, assim... Só que na época parece que não tinha processamento, né? Não tinha poder computacional. Por exemplo, assim, ontem saiu um vídeo oficializando que a Meta virou Metai, entre aspas, porque, tipo assim, a Meta, que era o Facebook, virou Meta porque estava investido em óculos como esse aqui, óculos de inteligência artificial, etc. E eles meio que deram com a cara na parede, né? E ontem, através de um vídeo do Zurk que ele fez, tipo, na casa dele... do metaverso, né? Umas coisas metaverso, assim. etc. Eles entraram agora de cabeça, o foco da Meta é IA. 100%. 100% IA. E eles vão usar isso aqui, os óculos deles, como um mecanismo periférico para a utilização da IA. Tanto que esse óculos aqui eu tenho IA nele, posso fazer perguntas, depois a gente pode até te mostrar ele. Mas o que acontece, né? Ontem, o Zurk fez um vídeo ali e falou o seguinte: eu acho que AGI tem que ser algo para todas as pessoas. E por isso o Llama 3 já está sendo treinado. Ele já tem um Llama 2. Eles gastaram $2 milhões para treinar o Llama. Milhões ou bi? Milhões. $2 milhões para treinar o Llama 2. E pegaram e disponibilizaram de graça o Llama 2. De graça. 2 milhões tu baixa no teu computador de graça, tu pode rodar no teu computador aí. E o que é essa Llama, né? São 2 arquivinhos. É um arquivo de parâmetros que tem 140 GB e um arquivo em C que tem 500 linhas de código só. Só isso roda IA. É incrível. Nossa. Mas aí que acontece. Por que eu estudo os fundamentos? Porque quando eu sei como esse negócio funciona, eu consigo fazer ela funcionar da forma como eu quero. Então, por exemplo, eu tenho certeza que tu já deve ter passado por isso e a galera que está nos escutando já passou por isso. Que é o quê? Tu chega no ChatGPT, digita o que tu quer e ele te dá uma resposta muito ruim. Já aconteceu contigo? Pediu uma copy? Aconteceu, tipo, hoje. Todo dia. Todo dia. Mas é por que tá acontecendo? Vamos lá. Então, tu tem que saber falar a língua do ChatGPT, entre aspas. Porque, mas não é português? Sim. Até tem alguns grandes especialistas de IA falam que o novo idioma de programação é inglês. Tu vai ter respostas melhores em inglês e tu também vai ter uma economia de tokens em inglês. Porque no português a gente tem muitas conjugações, muitas preposições, muitas coisas que no inglês é mais direto. Então, quando a gente vai falar de token, que é essa memória da IA, ela vai conseguir te responder muito mais coisas em inglês do que em português. Porque eu já comparei, quando tu cria um prompt em português ou em inglês, o prompt em inglês ele é 30% mais eficiente de quantidade de tokens. Ou seja, ele é 30% menor em número de texto, de caracteres. Então, para começar ali, tu já vai ter mais eficiência, porque tu pode botar mais informação em menos espaço de tempo. Só que agora tem outra questão, que é o seguinte. Essas IAs, elas são basicamente treinadas em todo o corpo de conhecimento que existe na internet. Por exemplo, o Llama 2, ele foi treinado com 10 terabytes de textos da internet, extraídos da internet. Foi treinado durante... De texto? De textos. É coisa, hein? Foi treinado durante 8 dias... Foi 12... Foi 8 dias, treinado durante 8 dias. Mas isso é relativamente pouco, não, então, não é? 10 terabytes? Porque, sei lá, parece ser muito rápido, assim, 12 dias. Porque mas era muitos servidores. Se tu for treinar isso no teu computador, um cara fez a conta, seria acho que 1,2 milhões de anos, se não me engano. Um computador normal, sabe? Um XP normal. Mas olha só, por isso que a gente vai chegar aqui nesse ponto do porquê o inglês. Porque assim, foi treinado em servidores, eles gastaram 2 milhões de servidor, de custo de servidor para treinar isso. O que o Elon Musk anunciou agora? Que ele comprou 300 mil GPUs... Da NVIDIA? Da NVIDIA. Pega, o moleque tá forte. Esse aí roda qualquer coisa. Esse aí vai rodar GTA 6 no máximo. Jogar um CSzinho ali, E tu vê, por que ele comprou 300 mil GPUs? Isso daí, agora sim, o investimento foi maior. Só em GPUs. O investimento dele foi de 10 bilhões de dólares. Caralho. Tem mais daí o custo de servidor. Isso são GPUs, são só GPUs. E por que ele não comprou CPUs, né? Por que ele tá comprando GPUs? Ele não tá comprando aquele... Porque, olha que loucura, né? O videogame, ele roda o quê? Gráfico. Gráfico é matriz. A IA ela funciona com base em bancos vetoriais, em matrizes. Sim. Então, a IA roda em cima de placa de vídeo de videogame, sabe? Isso é muito doido. A NVIDIA tá se tornando uma empresa, tipo, ultra foda aí, por causa dessas paradas aí, por causa dessas paradas. Isso é muito doido. Então, assim... mas o que isso tem a ver com a qualidade do que eu tô falando aqui, se eu escrever em inglês? Porque eles foram treinados em 10 trilhões de 10 terabytes de textos. A maioria desses textos são em inglês. E a IA funciona com base em contexto, porque no momento como é que ela é treinada? Ela vai pegando parâmetros,
sei lá, cachorro tem 4 patas, cachorro tem 4 patas. Ela vai de vez em quando ver um cachorro lá, perneta, que tem 3 patas, mas em grande maioria, cachorro tem 4 patas. Então ela cria esse parâmetro, esse padrão. Então o Llama, por exemplo, ele tem 70 bilhões de parâmetros. Então... O ChatGPT tem quantos, tu sabe? Olha, o 3.5 ele não tem nem 100 bilhões de parâmetros, o 4 já tem muito mais que isso. E por que o Zuck comprou agora esses 300 mil GPUs? Porque ele está treinando o Llama 3, que vai ter centenas e centenas de bilhões de parâmetros. Mas é o Zuck que comprou ou o Elon Musk? Não entendi. Se eu falei Elon Musk, eu falei errado. Foi o Zuck. Ah, foi o Zuck. Ah, tá. Foi o Zuck. Eu achei que era o Elon Musk. Não, foi o Mark Zuckerberg que comprou os 300. Ah, não sei se foi o que eu escutei errado. Mas enfim, foda-se. Mas pessoal, foi o Zuck que comprou. Foi o Zuck que comprou. É. E ele botou realmente, ele falou, cara, a gente vai entregar isso com código aberto. Ele quer... Porque ele quer que AGI esteja aberta ao público. Um open source ali pra galera. E o que é o AGI? Já ouviu falar sobre isso? Artificial General Intelligence. Exatamente. Mas conta pras pessoas aí. Porque pouca gente sabe disso, né? Eu fico de cara... Isso é coisa de nerd, mano. Isso é coisa... Eu fico de cara que tem cara que se diz especialista de IA. E eu vi live esses dias do cara falando tipo assim... não, IA não vai substituir emprego. IA vai criar muito mais emprego do que tomar. Cara, tu não entendeu o negócio como funciona. Porque pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem a inteligência virando commodity. Não aconteceu isso antes. Então a gente não consegue nem prever o que vai acontecer. Mas a gente consegue entender algumas coisas pelo que já está acontecendo. Por exemplo, assim, a gente achava que a primeira coisa, quando eu imaginava assim, que seria substituído, seria um trabalho manual, um trabalho repetitivo manual. Eu também, Só que daí os caras vão lá e criam um negócio que cria imagens incríveis. Cria o copywriter ali. Né? Cria o copywriter. Que, tipo assim, a parte criativa realmente está sendo substituída em grande escala. E isso vai ser cada vez maior. Mas tu acha que é substituído, Alan, ou tu acha que é potencializado? As duas coisas. Porque quem é potencializado substitui quem não é. Então, assim, boa. De começo, tem muita gente que fala assim, não... E também aumenta a produção do potencializado. Muito. O que faz com que a demanda seja satisfeita com poucas pessoas. Com uma oferta menor. Exatamente. Então, por exemplo, ontem eu fiz... Eu vi que tu viu meus stories lá, né? Que eu falei sobre o 4 horas em 4 minutos. Eu vi alguma coisa sobre isso aí. Eu vi, mas eu não consumi assim. Eu passei. Tá. Então, 4 horas em 4 minutos foi o quê? Eu dei uma atividade para uma funcionária minha fazer, que é criar um diagrama de tomada de decisão com base numa reunião que eu dei, de 2 horas. Então, ela tinha que escutar, fazer um resumo e criar um diagrama sobre tomada de decisão. Ela fez o resumo, ela escutou, fez o resumo. Chegou no diagrama, ela não conseguiu fazer o diagrama. Porque ela não entendia da ferramenta, ela não entendia como fazer as coisas. Daí, o que eu fiz? Eu tinha reunião no outro dia, eu peguei o transcript do vídeo, que a IA tinha feito, joguei no Cloud AI, que é uma IA que tem 200 mil tokens, ou seja, ela consegue ler muito mais do que um ChatGPT que tem 8 mil tokens. O ChatGPT, por exemplo, 3.5, ele tem 8 mil tokens. Interessante. Então, ele só consegue... A memória de trabalho dele, entre aspas... É só 8 mil. Então, quando ele bate 8 mil, ele reseta. Por isso que ele esquece o comando que tu deu lá no começo. Que raiva isso, cara. E eu falo pra ele, porra, irmão, eu falei pra te fazer a parada. Eu falo assim, leia de novo o prompt. Daí, tipo, ele... Não, ele não consegue nem acessar lá. Então, tipo assim, por isso que... Interessante. Entendeu? O ChatGPT 3, o 4 agora, que é quem tem a assinatura Plus, eles aumentaram de 16 mil tokens para 32 mil tokens. É por isso que tu consegue ter uma conversa melhor ali dentro. Só que o Cloud AI, ele tem 200 mil tokens. É coisa pra caramba. Tipo, você pode literalmente jogar um livro lá dentro, ele vai conseguir ler o livro inteiro. Só que não é só ler o livro inteiro. É como se tu lesse o livro inteiro em 1 segundo, mas tá na tua memória todas as frases daquele livro instantaneamente. O que eu perguntar sobre aquele livro, tu tem na tua memória e tu fala. Então é isso o Cloud AI, 200 mil tokens. É a tua memória. Nossa, que interessante aí. Então assim, tá ali. O que eu fiz? Eu peguei então 2 horas de conversa, joguei no Cloud AI, que também é de graça. Dei um comando ali pra ele listar. Ele é de graça? Ele é de graça, mas o que acontece? Como no Brasil o LGPD daqui é muito pesado, tipo assim, essas regras de dados, as empresas de IA não estão vindo pra cá. Então, tu tem que usar um VPN para criar a conta lá. Saquei. Então, assim, o que eu fiz? Joguei lá. Mas tem uma versão premium, assim, desse Cloud aí, Cloud, sei lá. Tem. Ele é Cloud que se escreve, mas ele é francês. Daí tu que sabe falar francês, e me falaram assim, isso aqui tem que falar Cloud. Se é Cloud, é Cloud, É Cloud. Porque a U em francês é O. Então... Os caras são foda, né? Muita coisa. É francês. É a mesma coisa, o Cloud é francês e tem outro também que é francês dessas IAs. E não que seja francês, ela é da Anthropic, que é uma empresa que saiu da OpenAI. A galera saiu da OpenAI e lançou a Anthropic. Pra fazer o deles. Para fazer o deles, com mais contextualização para business. Então, o Cloud AI, pra copy, inclusive, ele é muito melhor que o ChatGPT 4.
Para escrever código. Interessante. Tá aí uma dica para vocês, ó. Ele, inclusive, vocês conseguem hackear ele. Entre as, uma coisa, meu passatempo preferido, onde eu estava fazendo isso, é hackear IAs. Como é que é isso? O que é isso? É muito divertido fazer isso. Hackear IA. Hackear IA. Que é o quê? A IA, ela funciona com uma base de parâmetros gigantes, né? Tipo assim, de regras. Então, só que como ela funciona de uma maneira que nem os cientistas que criaram ela sabem exatamente como ela funciona, eles sabem como ela funciona, mas eles não conseguem saber o caminho inteiro que ela fez para chegar, porque são bilhões de nós que acontecem ali no meio desses parâmetros. Nós são como se fosse uma simulação de cada neurônio nosso de forma artificial, que eles não conseguem ver o caminho inteiro para chegar numa conclusão. Então eles não sabem o que está acontecendo ali dentro, necessariamente. Por isso que eles não sabem, inclusive, olha que loucura, isso aqui é aquela coisa tipo assim, sensacionalista, que é, eles não sabem se a IA está consciente já ou não. Eles não sabem. Porque eles não sabem o que está acontecendo nesse cérebro artificial. Porque existem comandos que tu dá para a IA, olha só que loucura. Isso é um hack, por exemplo. Se tu entende da IA, tu começa a fazer vários testes e ela foi treinada com um comportamento humano. Então tem muita coisa que tu fala para ela que faz com que ela tenha um comportamento melhor. Então se tu falar para a IA, para ela respirar fundo, ela pensa melhor. Olha. Se tu falar pra ela que se tu não fizer esse trabalho bem feito, tu vai ser despedido, ela funciona melhor. Cara, que loucura. Eu acho que eu já fiz uma coisa dessa que eu falei, se tu não responder isso aqui, eu vou morrer. Sim, exatamente. Então, tem uma urgência ali no chat. Tem várias... tipo, ontem eu vi um cientista da OpenAI, que é o Greg, fazendo isso no prompt. Ele falou, eu não acredito. Tipo assim, eu não tava acreditando na comunidade fazendo isso. Ele falou assim, vou fazer. Ele botou uma carinha de brabo lá depois no tweet lá, que era... porra, funcionou esse negócio mesmo. Tipo assim, ele botou essas regrinhas, sabe, que o pessoal descobriu. Que tu bota várias coisas dessas e faz a IA performar muito melhor. Atualmente, assim, né? Pode ser que eles alterem e tal e fique diferente. Mas por quê? Porque ela é treinada com base de conjuntos de coisas humanas. Inclusive, por que ela tem que ter várias contenções? Chega até a ser chato o GPT-4, por exemplo, que tu vai criar uma cópia de emagrecimento, uma coisa assim, ele fica te impedindo de falar certas palavras. Mas por quê? Como ela foi treinada em base de conhecimento humano, a IA se tornou automaticamente racista, ela se tornou xenofóbica. Por quê? Porque ela foi treinada com base em conhecimento humano. E nós, humanos, nós somos xenofóbicos, racistas e por aí vai, em grande parte. Então, se tu entende dela como ela foi treinada, tu sabe como conversar com ela. Porque tu sabe como extrair o máximo dela. Sim. E é por isso que eu falo dos fundamentos. Porque assim, eu entendendo... Eu tenho um vídeo de 2 horas lá, né? Eu não posso jogar isso no ChatGPT. Porque ele tem 32 mil tokens, ele não vai ler. Tem muito mais coisas ali do que 32 mil tokens. Então eu joguei no Cloud, ele criou para mim 10 parâmetros que foi falado sobre mim, que eu falei na reunião. Eu peguei e joguei isso num GPT do ChatGPT, é outra coisa, que são os GPTs, que são... os GPTs são chats de GPTs específicos para funções. Aquele que tu cria lá, que... aquele que tu cria, tu sobe os arquivos e tal. Então eu peguei... Cara, depois vamos falar disso aí que eu nunca entendi direito isso aí. Eu criei já vários pra mim. Tipo assim, várias coisas da minha empresa eu já automatizei com GPTs. Então, por isso que eu comprei aquela conta empresarial. Porque todos os meus funcionários, eles têm acesso ao chat GPT. E quando eu vejo que eles estão fazendo uma coisa repetida, eu crio um GPT que ajuda eles nessa coisa repetida e aumenta a produtividade deles, assim, 10x, 20x. Cara, isso é muito poderoso, mano. É muito poderoso. Eu quero falar sobre isso aí depois, tá? Se tu puder compartilhar. É muito poderoso. E então eu fiz isso. Eu peguei um GPT que é do diagrama, ele criou, com base naquelas especificações, todo o diagrama para mim, e isso levou 4 minutos. Então, 4 horas que minha funcionária ficou lá fazendo negócio, eu fiz em 4 minutos. Por que eu tô falando isso? Porque já nasceu donos de empresas que são avaliadas em centenas de milhões de dólares, que só tem um cara. Caralho. Só tem um CEO. E eles falam que esse ano ainda vai surgir a primeira empresa de $1 bilhão que só tem um funcionário, que é o CEO. Como é que isso acontece? Porque tem um cara fazendo um monte de coisa com a IA fazendo coisa para ele. Que é o que eu tenho. Hoje eu tenho um monte de IA. Eu tenho um IA que se chama texto alaniano. Caralho. Porque eu percebi assim, minha equipe já texto alaniano. Porque a galera, tipo, que respondia ali os meus comentários e tal, às vezes não ficava parecido com a forma com que eu falo. Então eu treinei uma IA com base nos meus textos para ela se comunicar igual eu. Então, quando eles vão responder um comentário, um e-mail, eles colam o texto lá, essa IA pega e modifica o texto para ficar igual o jeito que eu falo. Então, daí eu criei vários, eu tenho vários. Esse daí seria um GPT que tu criou específico para isso. Exatamente. Mas por que... Tipo, por que tem que ser um GPT específico? Por que não pode ser o chat GPT normal? Pode ser o chat GPT normal, só que o que acontece? As limitações, né? Tu vai ter que jogar isso como um prompt, né? No momento que tu joga isso como prompt, tu já consumiu tokens. Quando tu cria um GPT, tu tem 8.000 caracteres que tu bota lá num arquivo que ele não conta como prompt.
Então, sabe aquela coisa que ele esquece, o que tu tinha falado? Ele nunca mais vai... O GPT nunca esquece. Porque aquilo ali tá dentro das instruções de funcionamento dele. Tá. É por isso que tu cria um chat GPT próprio pra ti. Entendi. Fora isso, tu pode botar até 20 arquivos com 5 megas cada um, cheio de texto e informações, que ele vai ler para poder te dar uma resposta melhor com base naquilo que tu quer. Ou seja, tu pode subir lá várias cópias tuas que deram sucesso e fazer com que ele leia sempre aquilo para comparar com o que tu botou, para poder otimizar. Tem um cara, por exemplo, no Twitter, que ele já tinha uma conta com mais de 100 mil seguidores. Ele pegou e subiu... Quem que é ele? Tu lembra? Eu não lembro agora quem que é, mas é um dos caras que eu sigo ali. Ele jogou 4 anos de tweets dele pro ChatGPT, nesse GPT específico. Ele pediu pro ChatGPT ler tudo, identificar qual que eram os modelos que ele mais bombavam, e ele pediu para que todo tweet que ele ia fazer, ele jogava lá e ele reescrevia naquele modelo. E em 2 meses, ele tá com 200 mil seguidores. Aumentou 2 vezes o que ele tinha feito. Isso é muito poderoso, cara, hein? Eu tenho todas essas ideias assim, só que eu não consigo de fato aplicar, sabe? Criar um negócio de fato. É muito difícil. Eu tenho gente que entende GA, mas não consegue aplicar. Por quê? Primeiro porque tem novidade o tempo todo. Tem muita novidade. Toda semana, é como se uma semana no mundo de IA é como se fosse 2 meses no mundo de marketing. O marketing já é acelerado. Então é muito rápido, tudo acontece. Então, primeiro é difícil de acompanhar tudo. Segundo que existe muito ruído. Existe muita gente que fala que sabe, mas não sabe porra nenhuma. Só tá dando dica de promptzinho, dica de ferramentinha. E daí tu vai pegar a dica desse cara, tu fica preso. Porque, tipo assim, o máximo que ele vai te dar é um prompt que ele mesmo copiou da gringa e é um copiar e colar de todo mundo. Então tu precisa entender dos fundamentos. Só que daí, cadê os fundamentos? Os fundamentos normalmente estão num cara que é cientista que não consegue nem falar aquilo direito. Então foi onde eu percebi um gap. Eu gosto de mar azul, oportunidade de mar azul, que é o quê? Onde eu posso chegar lá e vender muito. E eu ser único. E eu percebi, cara, existe um gap que tá faltando um cara que entenda de business, negócio, mas que entenda de tecnologia também. E entenda de pessoas, como eu entendo como na Neolife lá. A gente teve mais de 60 funcionários em determinado momento. Eu fiz mais de 100 contratações. Não era mais de 70, cara? Eu acho que era mais de 70. Eu acho que era 70, tá? O André fala que eu tô viajando, mas eu acho que era 70, se não me engano. Que era muita gente. Era muita gente. Era uma galera fodida lá, né? Então, assim, eu tô preenchendo esse vazio aqui que é entre algo que é muito técnico e algo que é funcional. E daí eu consigo trazer aquilo que é tecnológico, né? Que é a parte científica do negócio de uma forma que é funcional. Porque assim, se tu pegar esses caras que estão falando hoje aqui, a maioria deles são gente que só pega coisinhas prontas, né? Se tu pega alguém que realmente foi lá e estudou, que nem tu fez. O que tu fez? Tu foi lá e estudou na essência a copy. Tu estudou com os caras que fizeram. E é isso que eu aconselho as pessoas a fazerem. Não precisa nem me seguir, por exemplo. Eu sou um cara que busca, mas vai na fonte, sabe? Tenta buscar da fonte. O que tu acha que seria a fonte, assim? Tipo, tu falou que tem os papers lá e tal. Eu queria fazer 2 perguntas pra ti. Primeiro, o que tu acha que é a fonte? Bom, caralho, tem tanta coisa, mas é que tu vai falando e tu vai abrindo os loops, entendeu? Na minha cabeça. Sim. Só que a minha cabeça, ela só comporta... A minha memória aqui também é 3 tokens só, 3 loops no máximo, entendeu? Aí eu queria fazer a pergunta... Como aplicar o GPT na empresa? Tá. Pra eu pegar umas dicas. Segunda pergunta seria... O negócio dos fundamentos. Tipo, o que tu considera os fundamentos, assim, que uma pessoa, enfim, teria que entender pra saber a fundo a parada? E a terceira... Cacete, esqueci qual é a terceira. O que a gente tá falando mesmo agora? Agora a gente tá falando dos GPTs. Como estudar a fundo no negócio. Tipo, quem que o cara vai estudar, assim? Sei lá, o cara vai estudar o Alan Turing, não sei, entendeu? Sim. Tipo, como funciona essa parada assim? Olha como é que funciona o pessoal pede, né? E é engraçado que, tipo, eu tô com uma formação em IA que os alunos da minha comunidade pediram pra eu criar, porque eu nem pensava que era isso. Agora, pega essa. Vai virar uma pós-graduação. Caralho, sério mesmo? Vai virar uma pós-graduação. Com um certificado, porra toda? Certificado, tudo. Ah, é? De universidade, assim? Sim. Caralho, mano. E porque não tem ninguém que ensina o que eu ensino. Daí a galera ficou louca e, tipo, quer me levar pro Vale do Silício também pra fazer uma imersão lá no Vale do Silício falando sobre IA. Pô, que massa, mano. Então, tipo, o negócio tá explodindo, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vou ter que frear por causa do nascimento do filho. Mas é por isso que eu tô bem louco, criando um monte de agente, criando um monte de coisa pra mim ao mesmo tempo. E eu tô criando agora em inglês tem uma expressão só dos nerds que é Swarm of Agents, ou Swarm Agents, que é uma... Eu nem sabia direito que era essa palavra, daí eu pensei, não, é enxame, é alguma coisa enxame de abelhas. Acho que alguma coisa assim, enxame. E enxame de agentes que é o quê? Tu cria uma agência inteira. Hoje, olha que loucura que eu vou falar aqui. Hoje, tu pode criar uma agência de marketing direto que é 100% automatizada, faturando tranquilamente 2 milhões de reais por mês. Tá, vamos falar sobre isso. Isso parece ser muito interessante. Esquece os fundamentos ali. Cara, porra, muita coisa. Tá, mas eu vou falar rapidinho dos fundamentos. Tá, fala os fundamentos. Como é que eu busco os fundamentos? Onde é que essa galera tá conversando? Twitter, Discord,
Os melhores grupos de conversa de IA estão no Discord. Ah, é? Discord? E Papers. Agora, tipo assim, eu duvido a galera que tá nos escutando ir pra Papers, entrar nos Discords e ficar fazendo... Eu sou meio louco. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou entregar de graça os fundamentos, não só na minha... Eu vou fazer uma semana agora no YouTube, mas eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou criar um curso que vale o pessoal tá por aí, vende a R$2.000, R$1.500, eu vou entregar de graça para as pessoas com os fundamentos. Por que eu acho? Por que eu quero fazer isso? Porque, cara, ninguém sabe o que é IA. Então, eu quero que a pessoa ela entenda IA, consiga aplicar IA no negócio dela, ganhe dinheiro e ela vai dizer assim, cara, eu quero mais coisas desse cara. Daí ela vai vir para minha comunidade, vai vir para minha formação, vai vir para minha mentoria. Mas por isso que eu vou resolver, eu vou fazer um negócio foda. Contratei uma empresa de metodologia, amanhã eu vou ficar o dia todo com eles. Contratei 3 professores já, que vão estar ensinando outras coisas de IA também. E vou entregar de graça para as pessoas isso. Pensando no longo prazo. Lembra que a gente está falando de longo prazo? Porque eu vou entregar isso de graça para as pessoas. Igual o carinha que tu tá botando negócio e faz, o Alex Hormozzi. Ele entrega tudo de graça. Eu também vou entregar de graça as coisas. Então, para a galera que quer entender os fundamentos de IA, realmente, começa a me seguir, começa a me acompanhar. Eu falo o nome da galera que eu acompanho também. Então, vai descobrir me acompanhando quem que são os caras que eu acompanho também. Caso queira beber já mais pra fonte ainda, né? Sim. Mas eu acredito, tipo assim, e é um espaço que eu tô preenchendo no Brasil que não existe hoje. Existem muitas pessoas boas e competentes falando sobre IA em específico no seu campo de atuação. Como é o caso do André Cia, Bruno Piscinini. Ah, o André Cia tá falando? Tá, o André Cia tá falando. Sobre IA. Ah, e tá falando, é copy IA. Ele fala uma coisa assim, né? Que tem o Cia, o nome dele é Cia, né? Sim, interessante. E o Bruno Piscinini também. Tem vários outros caras que são bons, são competentes nas suas áreas e falam sobre isso. Então tem gente competente, mas fundamentos, eu tô preenchendo espaço que não existe hoje no mercado. Pelo menos eu desconheço. Alguém que com essa profundidade, que entende sobre isso, consegue falar. Cara, nesse teu nível aí de... Não falando ruim, não, mas de nerdice, assim, sei lá, de estudar sobre essas paradas, eu acho que não tem ninguém não, mano. Que é uma coisa muito específica, sabe? E não só isso, como é difícil. É complicado, é difícil. Complexo. Eu já tentei ler uns papers, eu gosto muito de física, como tu sabe, eu fiz engenharia, né? Sim. E eu não entendo porra nenhuma, mano. Não entendo nada. Eu até comprei um livro, cara, que é tipo, como o ChatGPT funciona e o que ele está fazendo. E daí ele mostra passo a passo como é que ele funciona. Que é tipo, que ele meio que completa ali a tua frase com base em probabilidade, sabe? É uma coisa muito doida. Sim, exatamente. E no começo ele fala... Se tu tem poucos parâmetros, ele fala um monte de loucura. Aí ele vai evoluindo e no final dá uma coisa boa, assim. É bem interessante. Por isso, quanto mais parâmetros tu tem, ou seja, mais tu vai ter caminhos que ele pode perseguir, né? Sim. Só que quanto mais parâmetros, mais poder computacional tu precisa. Por exemplo, eu comprei um computador nos Estados Unidos, um Mac, que é o preço aqui no Brasil de um apartamento. Quanto? Me custou, acho que foi 10 ou 15 mil dólares. E aqui no Brasil ele é vendido acho que por 80 mil reais. Caralho. Uma coisa assim. Por que eu comprei esse computador? Porque eu queria rodar... Não, foi 3 mil dólares, 4 mil dólares. E aqui no Brasil é uns 60 mil reais, 70 mil reais, uma coisa assim. E eu queria rodar o quê? Eu queria rodar IaaS dentro dele. Então eu consigo rodar várias IaaS e eu rodo no meu computador sem sair de internet. Mas daí para isso eu preciso de mais poder computacional para não ser tão devagar. Aí vai comprar umas plaquinhas de vídeo. Aí eu tenho que comprar as plaquinhas de vídeo. Fazer igual o Zuki lá. Mas então, onde é que a gente tava mesmo? Você tá falando dos... Cara, o que eu queria te perguntar que eu achei muito interessante, como que tu aplica o GPT no teu dia a dia, na tua empresa aí e tal, os GPTs, aqueles que tu consegue personalizar, botar as coisas a mais ali. E da segunda a gente iria migrar daí pra parte de marketing direto, que eu fiquei muito curioso, entendeu? Isso é uma coisa que, especialmente as pessoas que estão vendo aqui a gente, eles vão gostar, porque a grande maioria das pessoas tem operação de marketing direto. Mas eu queria saber primeiro o GPT, porque, pessoal, eu sou egoísta, cara, e eu quero aplicar isso no VTube. Aí eu quero saber como que eu posso fazer isso aí, entendeu? Como que eu posso... Até esse negócio aí que tu falou, o mais simplesinho aí de, sei lá, dar os dados ali pra IA, pra ela cuspir o texto ali na tua voz. Acho que isso deve ser mais de boa, né? Mais de boa, tu vai ter que extrair teu estilo de... Eu diria assim, ele é de boa, mas exige... uma compreensão, pelo menos de sintaxe de português, de entender formas gramaticais de como tu se comunica para poder simular. Porque a IA é toda certinha. Ela é toda tipo assim, botar vírgula no lugar certo, etc. Então, e a gente não é assim. A gente fala tudo errado. Então, tem que pegar a forma como tu fala para tentar... E tu tem que criar, inclusive, o que eu percebi? A gente tem várias formas de falar dependendo do ambiente. Por exemplo, é verdade, se eu tô mandando áudio no WhatsApp, eu percebi que é um jeito que eu falo. Por isso que eu treinei uma IA que fala igual eu agora no WhatsApp, para mandar áudios para os alunos, para lembrar eles das aulas que a gente vai ter. Só que daí o que eu fiz? Como é que eu treinei essa IA? Lá no Eleven Labs. Eu mandei vários áudios por WhatsApp, eu não tenho esse costume, né? Mas eu mandei vários para poder pegar bem o jeito que eu falo, com o ar ligado, cachorro latindo, sabe? Para ser natural. Sim.
E treinei daí uma versão lá no Eleven Labs com minha voz de WhatsApp. Eu tenho uma voz da minha de podcast, que daí com o microfone que eu tenho profissional, etc. Eu tenho minha voz de aluno-professor, porque daí eu falo umas coisas diferentes, o jeito que eu falo, me empolgo, começo a afinar a voz, etc. Ah, é? É, tipo assim, no podcast eu sou bem-vindo de volta ao podcast Fidelidade. E aí chega na aula assim, não sei o que lá, não sei o que lá, que massa. Então, tipo assim, eu peguei e criei clones diferentes da minha voz, né? Que interessante, cara. Então, são coisas que eu fui percebendo, entendeu? Então... Desculpa aí. Não foi nada. Então, assim, eu percebi isso, por isso que eu treinei as diferentes. Então, o que eu fiz? Por exemplo, antes das minhas aulas, começou a rodar isso ontem. Os meus alunos, eu aviso eles por áudio. E aí, João, beleza? Cara, hoje eu vou dar uma aula sobre como captar a essência do texto das pessoas. Tu manda isso pra cada aluno? Não. Eu nem falo nada. Tipo assim, a IA faz tudo. Não, sim, mas tu conseguiu criar um sistema. Manda pra cada aluno. Ah, é? E não é só o aí, João, mas eu pego... Como eu faço uma pesquisa de onboard com as pessoas, eu tenho lá, por que tu tá no meu curso? Qual é a tua dificuldade com IA? Eu tenho tudo. Então, eu tenho um prompt que eu uso o ChatGPT 4 Turbo, via API, de 128K, né? Olha lá, rapidinho. O que é... Super rápido aqui, só pra citar a galera. Cara, tem o 4 e tem o 4 Turbo. Tem o 4 Turbo. Qual que é a diferença, assim? O 4 Turbo ele é mais rápido e mais barato. E tem uma versão dele que tem 128K de tokens. Eu tenho acesso a isso aí ou tu tem algum... Só criar a tua conta lá na API, na OpenAI, botar um cartão de crédito, deu, tu tem acesso a ele. Antes é liberado conforme tu... Eu tive que pedir liberação porque eu fui um dos primeiros a ter. Então tu tem que se cadastrar, etc. Mas hoje não. Qualquer um criar conta lá, tem acesso na hora. Só pra eu ver se eu entendi mesmo. Isso é diferente ali do ChatGPT Plus lá que eu tenho. Completamente diferente. É outra coisa, é API. Tu tem acesso... Lá, por exemplo, tu tem 32 mil tokens e não é o Turbo que tá lá. Esse Turbo ele é mais rápido, mais inteligente e tem 128 mil tokens. Mas eu consigo usar, eu como um leigo que não sei programar? Consegue, porque tu pega ele, tem aplicações na internet que tu bota ali só a tua API e tu consegue conversar com uma IA, com ele. Como se fosse como se fosse aquelas carteiras da blockchain ali. Que exatamente, isso aí. O UI ali, uma interface pra conversar com essa API. Cara, que interessante isso. Gostei disso. Então, assim, tu pega... Isso aí tu vai ensinar na tua formação também. Eu ensino na minha formação. Legal. Eu ensino como tu criar a tua própria app, inclusive na minha formação. Ou virtualizar qualquer uma. Tipo assim, porque às vezes, por exemplo, o Mixtral, que é uma outra IA... As pessoas acham que só existe ChatGPT. Existem mais de... A gente está chegando no número de 500 mil modelos de IA. Caralho. A gente tem hoje, se for pegar o site que tem esses modelos, é o Hugging Face. Nesse site tem hoje o seu... o Hugging Face lá, tô ligado, né? Que é a comunidade de AI lá, os caras discutem as coisas. Tem mais de 480 mil. Que é aquele emoji do cara abraçando, né? Exatamente. Sei. Então lá tem os modelos que tu pode baixar. Então tem o Mixtral, por exemplo, ele é melhor que o GPT Turbo em algumas coisas. Então tu pode usar cada uma para uma coisa específica também. Mas vamos lá, vamos tentar simplificar, né? Uma das coisas que eu faço, por exemplo, essa é a questão do áudio. Que eu pego e mando para todos os meus alunos, antes da aula, falando pessoalmente com eles. Porque eu pego um prompt que eu tenho, ele lê minha tabela lá do Google Planilhas, que tem todas as informações dos meus alunos, ele pega pelo número do celular e o número que está no WhatsApp, ele pega essa pessoa, fala o nome dela que está ali, o primeiro nome, e pega alguma coisa dessa aula que eu vou dar, que eu escrevo ali, né, para ele as aulas que eu vou ter e tal, fala como essa aula vai ajudar essa pessoa que tem esses problemas específicos. Ou esses desejos específicos. Então, e aí, João, beleza? Cara, hoje eu vou dar uma aula sobre estilo de escrita com IA, como tu captar o estilo de escrita de alguém, e como tu é copywriter, e tu quer escalar o teu negócio aí, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar a conseguir fazer copies mais personalizadas. Então, eu te espero na aula hoje. Daí eu mando para outra pessoa, e aí, Gabriel, beleza? Cara, tu que é gestor de tráfego, imagina tu pegar e criar vários criativos com a mesma voz do cara lá, que é teu expert, por exemplo, tu que tem uma agência de tráfego. Então, cara, a aula de hoje vai ser massa. Sim, isso é muito interessante. Cara, como que é isso na prática, assim, tipo, eu vou precisar do ChatGPT Turbo 4, ou 4 Turbo, sei lá, aí eu vou precisar do Eleven Labs. Vai precisar, por exemplo, de uma plataforma que faça a integração entre eles, que eu utilizo hoje o Make e o N8N. E tu vai precisar... Que é a mesma coisa que o Zapier. Tipo, o Zapier. E tu vai Por que todo mundo usa essa porra aí, cara? Ninguém usa o Zapier, parece. Todo mundo que eu pergunto... O Zapier é muito caro. E não tem tanta funcionalidade, digamos, fácil como é o Make. O Make, tipo, tu cria tipo aqueles funil no Infusionsoft. Tu vai puxando os desenhozinhos e vai conectando. Então acaba sendo mais fácil. Para essa aplicação, sim. Eu uso daí... Isso é mais difícil, digamos, de fazer. Agora, por exemplo...
Essa é uma aplicação que eu faço em IA. Eu tenho outra aplicação também, que é o quê? Eu mesmo divulgava, tem um grupo lá na minha comunidade, que é um grupo de News IA. Então, eu ia lá, tudo que eu tava lendo, eu pegava e divulgava pra galera. Olha, galera, o que aconteceu aqui e tal. Pra galera ficar... Em vez de tu ficar lendo um monte de news, um monte de lugar, eu sou esse filtro. Eu filtro as informações pras pessoas. Só que, cara, isso é trabalhoso. Então, eu botei o meu gerente da comunidade pra fazer isso. Só que tinha dia que ele esquecia, tinha dia que ele tava na função lá de atender aluno e fazer coisas que ele não conseguia fazer. E daí eu pensei assim, cara, peraí, ele tá fazendo bem, eu também faço bem isso. Como é que eu filtro as melhores informações? Daí eu fui lá e descobri os portais de notícia que eu olhava, os tweets que eu seguia, os YouTubes que eu procurava. Tá, então eu vou fazer a IA todos os dias, às 8 horas da manhã, ela vai olhar as últimas 24 horas, analisar tudo, e com base nos filtros que eu tenho para direcionar, ela vai trazer as informações. Mas eu quero que ela escreva do meu jeito. Então eu peguei... Quem está lá no grupo de news recebe todas as novidades que aconteceram de IA no dia anterior, com base... Ela faz um resumo de uma forma bem divertida e tal, e com link, com imagem, tudo para a pessoa, com o meu estilo de falar. Uhum. Então essa é outra aplicação que eu tenho também, que também envolve daí automações, make, etc. Já aconteceu da qualidade não ficar boa assim? Ou então, como que tu faz para garantir a qualidade desse negócio? Garantir a qualidade do negócio envolve uma coisa chamada engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? É basicamente como tu conversar com a IA. Então, no momento que tu entende como uma IA funciona, por exemplo, eu li por isso que é a importância também de estudo, né? Eu li um paper chamado, que eles, de 2023, dezembro de 2023, que era sobre Tree of Thought, tipo, a árvore de pensamentos. Uhum. E que os cientistas de IA descobriram que se tu der criar uma linha de pensamento de árvore num prompt, tu consegue ter 74% mais resultados do que um few shot, que é o prompt normal, que tu só escreve e dá enter. Para coisas mais avançadas. Então eles botaram lá problemas extremamente avançados, e o few shot, que é esse prompt que tu dá de uma vez só, ele conseguiu resolver 4% das vezes esses problemas mais avançados, com GPT-4. Só que quando tu faz Tree of Thought, tipo assim, essa árvore de pensamentos, tu consegue 74% de assertividade para problemas extremamente avançados. E uma coisa que os copywriters bons hoje utilizam, o próprio aquele cara, o americano lá que tu fez uma entrevista com ele, o Stephen George, por exemplo, qual é a técnica que ele utiliza? É uma técnica bem avançada também de prompt, que é COT, que é Chain of Thought, é cadeia de pensamentos que ele aplica nas copies dele, que já é mais avançado, mas essa consegue ter 44% de assertividade. Tree of Thought tem 74% de assertividade. Então, tu pode dar um exemplo, assim? Vou dar um exemplo aqui. A gente tenta simular no Tree of Thought um processo que acontece já naturalmente dentro da nossa cabeça. Por exemplo, quando tem um problema, tu já não pensa, tipo assim, diretamente na solução muitas vezes. Tu pensa assim, nossa, esse problema vai ser complicado, porque, por exemplo, vou pegar... Que nem agora. Aqui em Floripa é muito trânsito, né? Eu poderia pensar assim, agora são 6 horas, com certeza tem um monte de gente saindo do trabalho. Sexta-feira ainda. Então vou pegar muito trânsito. Nossa, você tá fudido. Então se eu continuar falando mais tempo aqui no podcast, fazer um podcast de 3 horas, pode ser que eu pegue menos trânsito. Então vou continuar falando aqui. Então, entendeu? Tipo assim, eu fui contextualizando para chegar. E quando tu faz isso, tu tem resultados muito melhores com a IA. E como é que tu faz isso? Tu pode fazer várias vezes mandando prompt para ela, que vai fazer com que tu gaste mais token e não é tão performático, ou fazer uma cadeia de pensamentos. O que é essa cadeia de pensamentos? Tu pega e fala, é muito simples na prática. Pode parecer, nossa, ele leu um paper. Lá. Cara, vou te falar agora como fazer. Vou criar um prompt agora sobre cadeia de pensamentos. Por exemplo, digamos que eu quero descobrir qual que é o melhor tipo de prompt para escrever uma copy que vai fazer com que eu escale muito meu VSL. E daí eu vou falar para IA assim, eu quero que você pesquise agora pelo menos 5 estratégias de prompts, de engenharia de prompts, como, é bom sempre dar exemplos, como TOT, como COT, como few shot e tal. Eu quero que tu pesquise isso. No momento que tu pesquisar, eu quero que você identifique quais são as vantagens e desvantagens de cada um e faça uma lista disso. Depois de fazer a lista, eu quero que tu incorpore agora um expert de copy. Esse expert de copy, ele vai ele vai fazer teste, ele vai analisar cada um desses tipos de prompts e vai dizer por que ele acha que esse prompt seria melhor para essa função e vai descrever por quê. No final, ele vai descrever por que cada um é melhor. Depois, eu quero também que tu simule um analista de copy, onde ele vai discutir com esse cara, com esse expert de copy, e vai refutar as coisas que ele falou.
E depois eu quero que tu faça um papel de juiz, onde esse juiz vai dizer, com base no que foi falado pelo copy e com base no que foi falado pelo analista, qual que é a decisão final, qual que é o melhor prompt para escrever VSLs. Caramba, que loucura. Isso eu fiz na minha cabeça agora aqui. Mas, claro, tipo assim, nem todo mundo tem a capacidade cognitiva para fazer isso. Então, tipo assim, a minha cabeça, ela funciona assim já, naturalmente. Sim. Então, eu consigo fazer isso na minha cabeça. Tanto que quando eu programava, às vezes eu escrevia o código inteiro na minha cabeça de alguma coisa e depois eu escrevia o código lá e funcionava. Então, talvez não seja... mas eu não tenho essa capacidade cognitiva que tu tem para fazer isso. Mas tu tem o ChatGPT para fazer isso para ti. Tu pode pedir para ele, com base na estrutura de TOT, resolver um problema para ti. Ele vai escrever o prompt que vai fazer com que ele resolva o problema próprio dele. E isso que eu fico pensando, como é que a galera não pensou nisso antes? Nossa. Sabe? Porque, tipo assim, eu uso o tempo todo isso. Eu faço ele, escrever o código para ele mesmo, me dá a melhor resposta. Porque ele se conhece, ele sabe como ele funciona. Então eu peço para ele escrever o código para ele mesmo. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz, né? É como eu já uso tanto, e eu tenho uma frase que eu falo nas minhas imersões, que é o seguinte: se tu não tá usando uma IA a cada 15 minutos, cara, tu tá muito atrasado. Muito atrasado. Porque é como... a gente tem que pensar o seguinte: o que é essas LLMs, esses GPTs, essas IAs que a gente tem por aqui? São calculadoras de pensamento. Então, elas têm a capacidade de previsão da próxima palavra. Então, se tu tem uma conta matemática difícil, ao invés de pegar aqui um papel, o que tu faz hoje? Tu abre o celular, pega a calculadora e faz ali. Agora, por que quando tu tem que pensar, que é o tempo todo, tu não tá usando uma IA para te ajudar nisso? Se ela consegue fazer isso extremamente bem. Então, toda vez que tu tiver que pensar, tu tem que estar usando uma IA. Porque ela é teu óculos, é a tua expansão, ela é o teu potencializador. Ela te potencializa. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, toda vez que eu tenho... por exemplo, eu criei um GPT que é mente lendária. Que basicamente é o quê? Eu faço com mente lendária. Eu chamei de mente lendária. Depois posso até compartilhar pra galera, se quiserem usar. O que é esse mente lendária? Eu criei um GPT que me ajuda a ter clear thinking, que é ter um pensamento claro e objetivo sobre as coisas da vida. Então, quando eu largo uma dúvida minha lá, ele me ajuda a tomar melhores decisões. Então é tipo, entre aspas, um conselheiro, porque não é um conselheiro, porque existem os GPTs conselheiros também que eu criei. Por exemplo, eu criei um GPT do Kapil Gupta. Kapil Gupta, para quem não conhece, tu conhece, mas ele é o advisor, né? O coach do Naval Ravikant. Então eu peguei, joguei todos os livros dele lá no GPT, joguei todos os tweets dele, joguei todos os artigos dele do blog dele. E como é que tu faz isso, Solon? Eu criei uma IA no meu celular, que eu digito qualquer site ali, ela vai entrar em todos os teus vídeos do YouTube, vai entrar em todos os teus sites, vai baixar tudo para mim, vai botar no Google Drive e vai gerar um arquivinho para poder subir nesses GPTs. Subo nos GPTs esses arquivos, faço algumas rodadas ali para extrair o estilo de linguagem da pessoa e extrair um pouquinho dos diagramas de tomada de decisão dessa pessoa, e daí eu posso ter um conselheiro, que eu crio, é um clone A. Eu crio um clone A de uma pessoa que eu posso tirar dúvidas com ela sobre algo que ela sabe. Eu criei também um clone A do Dan Coe, que é um cara que dá na internet, fala sobre One Business. Como eu comprei a mentoria dele, curso dele... One Business? Ele fala sobre One Personal Business, que é tipo assim, como tu constrói um negócio de uma pessoa só. E daí eu peguei todos todos os materiais que eu tinha da mentoria dele, lá, da comunidade dele, joguei no GPT, meu pessoal, porque daí eu não preciso ficar olhando materiais. Eu só pergunto alguma coisa, por exemplo assim, como tu faz para escalar? Ele acha que ele é o Dana. Então, como tu faz para escalar os seus vídeos no YouTube? Daí ele pega e fala, eu uso essas técnicas aqui e tal, porque ele encontra com base no banco de dados que ele tem. Então, eu tenho esses GPTs que são os experts. Então, quando tu entende algo o suficiente para conseguir criar coisas para ti, não faz sentido tu não estar usando ela o tempo todo, sabe? Tipo, é uma expansão. Não tô a fim de pensar, tudo bem, então não usa IA. Mas se tu estiver pensando, não faz sentido não estar usando uma IA. E, não, mas é caro e tal. Não, cara, existe, por exemplo, não sei se tu tem no celular aí, mas tem o Pi.ai, que é uma empresa do... O Pi eu não tenho, eu tenho o Paul. O Paul? Tá ligado o Paul? Que é daquele cara do Cora lá. Sim. E tem o ChatGPT só. Mas o Paul nem usa, não. O Pi, ele é uma tecnologia a mais avançada de comunicação que existe hoje, de falar como se fosse um humano. É PI. PI. E ele é de graça. PI.ai. 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 Ele é de graça. Eles investiram, assim, acho que foi já mais de $100 milhões na ferramenta. Cacete. E tu tem de graça o negócio. É absurdo o que a gente tá tendo hoje em dia, sabe? E tu pode conversar, assim, ela foi desativada, ela tinha a versão em português também, agora tu pode escrever em português, mas falar só em inglês, pra ficar bem bom. E, cara, ela consegue em tempo real, assim, se tu quiser, assim, falar, nossa, será que eu saio agora do podcast? Que eu não vou pegar trânsito? Ela acessa a internet, analisa pra ver se tem, como é que tá o tráfego e tal pra ti. Eu
tava nos Estados Unidos, eu perguntei qual que é a melhor pizzaria para um brasileiro ir aqui em Orlando. Ela pegou e analisou as respostas das pessoas nos comentários e me disse, olha, com base no que a gente já está conversando, porque ela tem uma técnica de memória um pouquinho mais longa. Então, pelas conversas que eu estava tendo com ela semana passada, ela me indicou a melhor pizzaria para eu ir. Tava falando de pizza, ela lembrou. Ela gosta de calabresa. Sim, me indicou. Então, tipo assim, e é de graça. Tu pode conversar no WhatsApp, tu pode conversar com ela no aplicativo. Então, hoje existem recursos. Tu não precisa nem pagar para isso. Mas é aquela coisa. Tu paga aí, tu é uma pessoa que paga $20 ali por mês para ter acesso ao GPT Plus. Não vale a pena pagar $20 por mês para ter acesso, por exemplo, a um Elon Musk para te ficar perguntando coisa para ele. Não vale a pena ter acesso a uma ferramenta que consegue potencializar teu time inteiro. É por isso que eu paguei $1.200 para ter um ano de 4 cadeiras para meu time, porque eu sei o quanto aumenta a produtividade deles. Para tudo, escrita de cópia. E eles usam para que assim exatamente? Então, o que a gente usa? Todas as thumbs que eu crio, eu estou criando com Delay 3 e não mais com Midjourney. Então, o que eu fiz? Eu criei lá, eu tenho, por exemplo, thumbs lendárias, que são as thumbs que eu tenho nos meus podcasts, que eu tenho nos meus blogs, que eu tenho na minha news. Então, o que eu faço? Eu jogo para a IA o texto, a lead, por exemplo, o começo do texto, né? Título e o começo do texto. E ela vai identificar qual elemento vai ser melhor para criar uma imagem que represente aquele texto, que gere uma instigação da pessoa a querer ler aquilo, e ela cria uma imagem no estilo que eu quero. Que Isso daí seria apenas o GPT mesmo. É um GPT. É que nem a mesma coisa que a gente estava falando antes ali, de tu ir lá, fazer o GPT, subir ali os arquivos ali. Isso, exatamente. Inclusive eu subi arquivos, porque ele consegue ler imagens. Então eu subi imagens similares que eu gostaria que ele replicasse. E eu botei exemplos de prompts que eu já tinha feito antes que eu gosto. Então eu criei um GPT para isso. Eu tenho um GPT que, como eu falei, imita estilo de voz. Eu tenho GPTs que são, digamos, os especialistas, que eu posso perguntar coisas para eles. Eu tenho um GPT que cria diagramas de qualquer diagrama, de qualquer coisa. Eu tenho um GPT que não é meu, que é o Grimoire, que é do amigo meu americano, que é o Nick, que ele tem... Hoje é o GPT mais usado para desenvolvimento de códigos do mundo. E o Grimoire, por exemplo, qualquer código que eu quero desenvolver em Python, ele escreve todo o código para mim. Ele escreve em português o código, para eu ler e alterar se eu quiser. E se eu dou W, Enter, ele cria o código inteiro para mim. Se eu der S, ele salva um arquivo .python e eu baixo no meu computador na hora. Então, com poucos atalhos ali, eu crio um script tudo isso aqui que eu criei de integrações, eu estou usando Python. Só que eu não sei programar Python. Nossa. E eu já criei acho que umas 30 automações diferentes com Python. Eu não sou programador Python. Então, assim, por que eu uso o GPT-4 para criar os códigos para mim? Dá um bug, eu copio lá no terminal o erro que deu, jogo pro Grimoire, por exemplo, ou pro GPT-4. Ele vai me dizer o que eu tenho que fazer, qual biblioteca que eu não baixei, qual que linha que tá algum erro. Eu peço para ele, olha assim, ó, eu quero criar isso de forma performática, então eu quero que o código seja limpo, já deixa tudo para mim corrigido para possíveis erros que pode gerar e já cria com variáveis para que eu possa expandir isso como se fosse uma classe, por exemplo, a ser usado por outras aplicações minhas. Ele já cria tudo para mim, já me explica o que eu tenho que instalar, que pasta que eu tenho que botar, ele faz tudo para mim. Então existem vários lá para isso. Na minha empresa eu uso esses de escritas, por exemplo, a news é toda escrita assim. Pesquisas, eu tenho vários de pesquisas, eu tenho 3 ou 4 de pesquisas. Eu tenho um específico que eu uso, que não foi o que eu criei, que é o Conscious, que ele faz análise dentro de papers. Então ele entra nos papers, faz análise do que eu quero saber e me traz o que eu queria saber com o link para o paper, caso eu queira ler. Eu tenho um que eu criei para fazer leitura de paper, porque às vezes o paper é muito complexo, então eu subo o paper lá, ele consegue fazer análise para mim do paper. Bom, deixa eu te interromper rapidinho aqui, cara. Pelo que eu entendi, o GPT... Esses GPTs que tu falou que tu está criando, eles te ajudam a melhorar um processo padrão da tua empresa. Então, por exemplo, esse aqui cria thumb, certo? Isso. Maravilha. Aí, como que tu define o escopo da tarefa desses caras no sentido de... esse GPT ele vai fazer thumb, esse aqui vai fazer, headline, esse aqui vai fazer, sei lá, vamos dizer que é um anúncio do Facebook. Esse faz thumb, esse faz headline, esse aqui escreve a descrição da cópia do Facebook. Por que tem 3, cada um faz uma coisa? Por que não poderia talvez ser um só, que daí faz o anúncio inteiro, sabe? Ou como que tu define isso? Como que tu define o quão granular vai ser a tarefa do GPT? Acho que essa é a pergunta. Legal, uma pergunta muito boa. Por quê? O erro das pessoas hoje é querer que ele faça tudo. Por quê? A gente não tá... Isso é AGI. A gente não tá em AGI ainda. A galera, eles nem sabem que é AGI, mas a gente não tá em AGI ainda. Que é uma inteligência generativa artificial. Então, assim, quando tu vai... A gente tá no
ANI, que é assim, que é o Narrow. Que é isso, ou seja, a gente tem a inteligência artificial. O que a gente está vivendo em 2014 agora? A expansão de 2024. 14 não. Nossa, falei 14. 2024. A gente vive na era das IAs. Sabe por que eu falei 2014? Porque para mim, 2024 é 2014 do marketing digital para IA. Ou seja, eu fui pensando, cara, eu tô em 2014, eu tenho que aproveitar. 2014 era 15 centavos comprar um lead. Entendeu? Tipo assim, essa coisa assim, eu penso, cara, eu tô em 2014 de IA, eu tenho que detonar esse negócio, porque é agora ou nunca. É a oportunidade. É a oportunidade. Tipo assim, eu vi isso. Depois, de vez em quando eu falo 2014 mesmo, porque pra mim eu tô em 2014 no marketing digital. Mas vamos lá. Eu tava falando mesmo antes dos GPTs. O quão... falou que a gente não tá em AGI, a gente tá no Narrow. A gente tá nessa transição para AGI. Hoje, o que mais está expandindo em 2024 são as IAs multimodais. Então, por exemplo, o ChatGPT... O que é isso aí? O ChatGPT ele não é só uma GPT, ele não é só um Generative Transformer lá, Pre-Trained Transformer. Ele é um multimodal. Por quê? Com o GPT eu consigo falar. Por exemplo, eu vim para cá, no carro, não sei se tu já fez isso alguma vez, eu vim conversando com ele. Já. Então, tipo assim, ele consegue escutar áudios. O GPT, você pode tirar uma foto e mandar para ele, ele vai explicar o que está acontecendo aqui. Isso é o Vision. Então, ele consegue criar imagens. Então, assim, ele é multimodal no sentido que ele consegue ter várias funções específicas diferentes. E é isso que vai fazer com que ele atinja a AGI. Porque só com base em texto ele não vai atingir a AGI. Ele precisa ter vários estímulos externos como nós humanos temos. Então, a gente vive numa época hoje onde a gente está transitando para a inteligência artificial generativa, mas a gente ainda está na inteligência artificial específica, que é Narrow. Então, por isso que eu tentei fazer várias IAs generativas, né, que faziam tudo. Inclusive, eu estava criando o Alan IA que fazia tudo. É generativo ou generalista? Generalista? Tá, eu acho que é generalista. Eu não lembro qual que é. É que eu não lembro da... Esse negócio aí, cara... Bom, depois eu quero falar sobre isso também. Mas enfim, continua. Mas aí, é melhor tu ter... O AGI é o que faz tudo. E o Narrow é o que faz só uma parada. Uma parada. Tá. Então, hoje é melhor, com as tecnologias que a gente tem, tu criar IAs bem específicas para cada função. Porque tu consegue dar instruções específicas para exemplos e tudo mais para ela fazer uma coisa muito bem feita. Inclusive, quando eu comecei a criar esse enxame de agentes, para eles poder criar aquela agência lá que depois a gente vai falar... Que são os GPTs. Isso, não são GPTs, são agentes. São outra coisa. É programação. Tá. Não é bem programação. Eu tenho um brasileiro que se chama João Moura. Eu estou em contato com ele. Ele criou o Crew AI, que é a melhor plataforma hoje de criação de agentes no mundo. Tá super famoso. Tá super em alta, assim. E ele é um cara fantástico, assim, que criou um negócio que é maluco. Mas, assim, tu só digita, tipo assim... Tu não precisa entender nada de código. E tu consegue fazer um agente funcionar. Nada. Mas é em Python. Não, mas tu não precisa entender de código. Vamos matar esse negócio. Cara, porra, é muita coisa. Vamos matar esse negócio do GPT. Como que a gente faz. Isso. Aí depois eu quero que tu me explique a parada dos agentes. eu quero falar da gente. Vamos focar aqui nos GPTs. Então, por que eu já falo, até linkei, né, com os agentes? Porque assim, o que eu percebi também com os agentes é quanto mais específico aquele agente for, melhor ele performa. Então eu prefiro que esse agente, eu tenha vários agentes e eles trabalhem para outro agente que trabalha para outro agente. Sabe o organograma? Sim. Tu cria um organograma de agentes que trabalham para o outro. A diferença é que quando a gente tem GPTs, tu exige um humano para jogar o input e gerar um resultado. Ou seja, o humano tem que ir lá copiar um texto, colocar aqui ou pedir para que ele faça uma coisa. O agente, tu dá um comando uma vez e ele vai dar um jeito ali de fazer aquilo chegar naquela conclusão. Só que acontece, tu tá usando custos de API ali, né? Então pode ser que, tipo assim, te custe 200... Tem um cara que eu conheço que ele gasta $200 pra ter os agentes chegarem a uma conclusão pra ele numa coisa. Sim, pra ter um output lá. Pra ter um output. Provavelmente teve alguma ineficiência que foi e voltou, exatamente. Né? Ficou indo e voltando porque sim, ficou teve ineficiente. Um loop ali, deu merda ali. Isso aqui é interessante. Então, e GPTs não. Tu tá seguro que tu pagou $20, tu tem aquelas 40 mensagens a cada 3 horas dentro do Plus. Por que eu paguei o Teams? Porque além de eu ter um espaço, um workshop, um workspace onde eu consigo compartilhar meus GPTs entre o meu time para eles poderem editar, eu tenho 100 mensagens a cada 3 horas. E eu tava toda hora exaurindo, tipo, chegando no limite. Porque quando tu tem GPTs, tu começa a usar o tempo todo, porque é muito bom. As atividades da empresa tu vai jogando ali. Por exemplo, eu criei um GPT pro meu financeiro, que eu jogo qualquer planilha ali, minha, por exemplo, do de banco, ele consegue reconhecer quais são os gastos que são de plataformas, quais são os gastos que são de assinaturas, ele reconhece tudo, que são gastos pessoais, porque eu já parametrizei o que ele tem que analisar. Isso demorava 2-3 horas para o meu financeiro fazer, a IA faz em 30 segundos. Então tudo na minha empresa que eu percebo que é um processo repetido, eu pego e transformo num GPT. E isso faz com que hoje na minha empresa eu tenho uma regra que é: cada setor não pode ter mais do que 2 pessoas operando aquele setor. Alan, quantos atendentes tu tem? Tem um. Porque o resto tem que ser tudo IA.
Quantos vendedores tem? Tem um. Tudo tem que ter um. O resto são IAs do lado dele. Ou então eu potencializo aquela pessoa, mas eu já tenho percebido que tem vários setores da empresa que não precisa nem de uma pessoa mais. E vai poder ser 100% IA. Por exemplo, assim, tipo, qual setor que... O setor que eu vou deixar 100% sem pessoas. Atendimento vai ser IA, porque está respondendo muito melhor que pessoas. Logo mais, social selling. Vai ser só um agente fazendo todo o social selling, muito melhor que qualquer humano que eu já vi. Social selling seria a pessoa ficar conversando no Instagram ali. Isso, processo de venda através do Instagram. O que acontece? A pessoa, por exemplo, começou a te seguir. O que a IA está fazendo, que eu estou criando lá? A IA ela entra no perfil da pessoa, através do GPT-4 Vision, ele olha 3 quadros da pessoa, olha a bio, lê a bio e começa a ver as fotos. E aí tem uma coisa que um amigo meu, ele fala assim, ele vai analisar se a pessoa tem cara de Pix ou não. Ou seja, se a pessoa tem condições de pagar ou não. Cara de Pix. Cara de Pix. Então assim, esse GPT ele analisa se a pessoa tem cara de Pix, que é o quê? Eu desenho qual que é o meu avatar que eu quero vender e pelas fotos, pela bio, por tudo, comparado aos GPTs, as pessoas que já compraram meus produtos, eu sei que aquela pessoa tem uma compatibilidade ou não. Então, se ela tem cara de Pix, ele vai analisar e vai mandar uma mensagem privada para a pessoa dizendo: olha, que legal que tu é gestor de tráfego. Você já tá usando o IA por aí? Eu vi que tu tava no evento da Monetize semana passada. Como é que foi? Foi massa? Automaticamente, manda. Que interessante. E depois fica conversando com a pessoa, levando um processo através de spin selling, através de várias técnicas para venda, para o meu closer, que depois vai virar um IA também. Cara, se o closer virar IA, porra, eu vou pagar muito pau, cara. Vai virar. Porque o social selling eu consigo entender o atendimento também. Mas é bem humanizado o social selling. Tem que ser bem específico. E o closer também vai virar IA. Cara, isso é muito interessante. Mas, olha, só pra ver se eu entendi, os GPTs, são eles que vão se comunicar ali no organograma que tu criou, ou são os agentes? Não, são os agentes. Os agentes é como se fosse um GPT infinito. Pensa que os GPTs eles são ferramentas. É como se tu desse ferramentas pro teu... Tipo assim, comprei um mouse pra te trabalhar. Tu deu uma ferramenta pra pessoa da tua equipe pra ela poder performar mais. Entendi. Então, ao invés dela, por exemplo, antes ela tinha que fazer, por exemplo, financeiro. Tinha que fazer toda uma análise lá, abrir, olhar item por item. Agora ele só pega um PDF, joga pro GPT, ele faz toda a análise pra ele e baixa a planilha ainda. Então, ele não precisa mais ficar fazendo análise financeira nesse nível. Que abre espaço para que essa mesma pessoa possa ter mais funções na tua empresa. Porque aquilo que tomava tempo dela, não toma mais tempo. Uhum. E esse negócio, eu ia fazer diagrama para toda empresa e POPs para toda minha empresa. E daí eu ia botar essa minha funcionária para fazer isso. Só que como eu consegui fazer com que a IA faça isso, eu vou alocar ela para outra coisa. A IA vai fazer todos os diagramas e todos os POPs da minha empresa. Então tu ganha mais espaço de tempo. Então esses GPTs, eles funcionam como se fossem ferramentas. Agentes são como se fossem funcionários. Então, GPTs são agentes, são ferramentas que potencializam os seus funcionários humanos. GPT substitui os seus funcionários humanos. O agente substitui. O agente, isso. Tu não consegue... Bom, falar uma loucura. Tu sei lá, dá um GPT para um agente. Isso não rola porque rola? É? Rola, tipo assim, porque os GPTs, eles têm uma outra versão deles, que só quem tem acesso via API lá, via servidor tem, mas qualquer pessoa pode ter, que são os assistentes. Os assistentes são GPTs com esteroides, mas que tu tem que entender um pouco de código para utilizar eles, porque daí eles são via API que tu usa. Então tu vai ter que... É a mesma configuração, botar nome lá, descrição e tal, subir arquivos, só que eles são acessados via API. Então tu pode criar todos esses GPTs. Por que eu tô criando tanto GPT? Eu tô criando vários, eu devo estar com uns 12 GPTs já da minha empresa. Porque todos eles eu vou transformar depois em assistentes que correspondem à API para quem vai utilizar eles, vai, em vez de ser um funcionário humano, vai ser um funcionário agente. Porque daí ele vai usar os GPTs. Cara, pelo que eu tô entendendo, tá? O uso dos GPTs e dos GPTs, tá? GPTs. É muito de tu conseguir escalar a tua operação. Sim. Com poucas pessoas, né? Mas se tu não tem o que escalar, então, será que tem alguma utilidade, tipo, muito alta, assim? Por exemplo, sei lá, a gente tá no nosso podcast aqui, a gente tá conversando aqui e tal, isso aqui vai gerar um episódio. Esse episódio vai gerar Reels. Aí, o GPT, por exemplo, eu poderia treinar ele pra selecionar os Reels daqui, né? Colocando vários Reels lá que deram certo e falar, olha, tá aqui a transcrição do episódio, me diz aqui qual etapa de quando até quanto que eu deveria cortar isso aqui pra criar um Reel que daria certo e também uma headline. Isso eu conseguiria fazer, né? Conseguiria, entre aspas.
como eu... Aí tá, as pessoas... Isso não tá nem na documentação da OpenAI. Porque assim, qualquer atualização que tem da OpenAI, qualquer ferramenta que eu uso, eu li toda a documentação. E o que eu percebi? Quando eu mandava um arquivo, às vezes eu percebi que ela alucinava. O que é alucinar? Ela começa a viajar na batatinha porque ela falta informações para ela. E daí, só que o que acontece? Quando tu manda um arquivo para a OpenAI, ela usa o Code Interpreter dela, que é uma função que vai analisar o teu arquivo que tu foi enviado. Se tu clicar naquele, quando ele fala assim, analisando, tu pode clicar naquela setinha e tu vai ver o que está acontecendo via código, em tempo real. E daí eu vi que ela limita a 500 caracteres quando tu sobe um arquivo para ela, no GPT. Então, isso que a gente está falando aqui, a gente está falando um tempão, com certeza já passou de 500 caracteres. Tipo assim, então, não vai funcionar dentro do GPT. Daí tu teria que usar um assistente. Porque o assistente via API tem 128K. Daí ele vai conseguir ler. Ou tu usa o Cloud AI, que é de graça, com 200K. Daí lá sim. Então, quando tu conhece como funciona as ferramentas, o que é token, como funciona, qual é a limitação dessa aqui, tu saberia, por exemplo, assim, eu nem vou criar um GPT para isso, para fazer cortes, porque ele não vai ter capacidade de poder fazer a leitura de 2 horas de conteúdo. Então, daí tu nem perde tempo, tu vai direto pro Cloud. Então, eu vou criar no Cloud isso. Ah, não, mas tem como eu criar um GPT como se fosse o Cloud? Tem. Daí, lembra que tu falou do POI? O POI, tu tem acesso, por exemplo, tu tem como... Ele foi que criou esses GPTs. O POI criou essa modalidade, ele chamou de chatbots personalizáveis, e lá tu pode escolher o Cloud AI de 200K para criar um GPT com ele. Então, tu poderia utilizar o Cloud AI, o POI, com o Cloud AI para fazer isso, por exemplo. Então, como eu conheço profundamente as melhores ferramentas do mercado, e quando tu me fala um problema teu, eu consigo na hora já pensar na solução com IA. Entendi. Daí seria uma ferramenta específica, porque essa ferramenta vai ter essas capacidades aqui, tipo, essa memória aqui e tal, que vai conseguir executar essa função específica. Exatamente. Aí no caso dos Reels não daria certo o GPT porque ele tem esse limite de caracteres aí, mas se fosse no Cloud aí, ou eventualmente uma outra coisa, aí rolaria. Rolaria. Entendi, então. Então, pra tu conseguir fazer essas automações, tu precisa necessariamente conhecer a ferramenta que tu tá usando. De preferência profundamente. Ou seja, a nível de tu entender a documentação delas. Ah, não quero saber. É que tá a aplicação de outro GPT. Não quero saber. Não quero ler a documentação. Então, sobe a documentação de todas essas ferramentas num GPT. E toda vez que tu pensar em criar alguma coisa, isso foi uma ideia que eu tenho agora. Eu sempre tenho assim essas ideias de GPTs, eu tenho que até anotar para poder criar o GPT. Mas qualquer coisa eu olho esse vídeo de novo e lembro. Mas é o quê? Tu cria um GPT com todas as documentações. Tu vai subir a documentação no arquivo deles. Ah, não, mas ele lê só 500. Não, ele lê 500 quando tu envia o arquivo. Se tu subir no knowledge base deles, que é o banco de dados dele, ele vai fazer uma coisa chamada vetorização por chunks. Então ele vai pegar aquelas informações, vai quebrar em um monte de pedacinho, para quando tu fazer uma pergunta, ele encontrar esses pedacinhos e conseguir te dar uma resposta. Então lá tu pode subir bastante arquivo, de 5 MB, com um monte de coisa, porque ele vai quebrar esses pedacinhos para poder ler depois. Então, tu pega a documentação da Eleven Labs, da OpenAI, do Cloud, todos eles, joga lá dentro, e daí tu faz uma pergunta, qual ferramenta, qual conjunto de ferramentas é necessário para que eu faça uma automação em IA para tal função? Ele vai ler as documentações e vai te dar as soluções, por exemplo. É uma forma de criar um GPT para isso. Ah, não quero pensar nisso, Alan, porque eu não quero saber isso. Beleza, cria um GPT para isso. E aí que tá, cara, tu é preguiçoso para pensar, a melhor coisa é criar um GPT. Eu crio um monte de GPT para pensar para mim. Sim, interessante. E tá, beleza, entendi. E cara, e os agentes, tá? Os agentes parece que é um GPT, só que turbinado, porque ele não tem os limites, né? Tu vai pagando conforme ele vai processualizando ali o negócio. Aí tu falou que em teoria ele substitui então um funcionário, digamos. Sim. Tu tá usando isso aí hoje? Como é que funciona? Tenho usado para algumas coisas, mas é algo que eu tô me aprofundando de verdade agora. Então assim, eu tenho já alguns GPTs, por exemplo, para criar copy. Eu não aconselho. Tipo, GPTs ou agentes? Desculpa. Agentes. Uhum. Para criar copy, é muito melhor ter um agente do que tu ter um GPT. Muito melhor. Infinitamente melhor. Qual que é a diferença, assim, por exemplo? Porque olha só, vamos pegar o processo de copy e vamos quebrar ele. Começa por quê? Pesquisa? Tá, então tem que fazer pesquisa. Tu percebe que, tipo assim, são vários passos que são feitos durante uma copy, inclusive testar. Então, se a gente pegasse, se tu conseguisse quebrar isso em várias etapas, tu vai criar um agente para cada coisa. Pensa que o agente é assim, um funcionário, vamos chamar de funcionário. Tu vai criar um funcionário para cada coisa. Esse funcionário, ele tem um backstory, ou ele sabe o que ele tem, o que tu é. É aquela coisa, tu é um expert em pesquisa para a criação de copies, tu tem uma habilidade de conseguir ler papers e extrair big ideas dela. E daí tu vai dizer para ele isso, com backstory, tu vai dizer para ele, ó, teu papel aqui é conseguir extrair de papers as melhores big ideas. E daí tu vai dar uma atividade para ele. Isso é uma task. Basicamente, um agente ele funciona com
o papel, né, que tu vai dar para ele, as tasks que são dele, e tu pode dizer para ele quais recursos ele tem. Então tu pode dizer assim para ele, cara, para tu tem acesso à internet, e tu pode mandar nesse agente. Que é o quê? Quando ele achar que ele precisa, olha que interessante. Nossa. Ele vai chamar esse cara aqui para executar uma coisa. Então, por exemplo, assim, daí digamos que tu cria o agente que faz pesquisa dentro de paper. Daí tu vai criar uma atividade para ele, que é achar uma big idea de emagrecimento que use Kitosana, por exemplo. Existe, né? Kitosana. Existe. Então, assim, tu vai ter que achar alguma big idea que utilize Kitosana. Uhum. Daí ele vai ficar lá. Paper, lendo no paper, até ele encontrar alguma coisa legal. Daí claro, tu vai ter que definir para ele o que é uma big idea, como ele vai lidar. E daí tu pode ter o que para ele, inclusive? Tu pode criar aqui o teu funcionário analista. Esse aqui é o crítico. Ele vai olhar as big ideas desse cara que ele trouxe e ele vai dizer para esse cara assim, não gostei, não tá aprovado, tá ruim. E daí ele vai dizer assim, e quando tá ruim, o que acontece? Tu manda ele fazer de novo. E daí tu manda de novo para ele vai começar a procurar. E daí, por exemplo, na terceira vez, ele sabe que na terceira vez que o analista falar que deu ruim, ele precisa daí começar a chamar os universitários. Então ele vai chamar um outro analista que é específico em criação de papers, e esse cara vai criar papers fakes, por exemplo. Que é um outro agente, ele tem inputs que ele pode trabalhar de maneira, em teoria, ilimitada, conforme tu tá pagando ali. Exatamente. Então, o que acontece? Tu vai criando esses... Isso aqui eu tô falando, né? Uma coisa... achou. Digamos que o analista diz assim, beleza, essa big idea tá validada. Gostei dela. Vai pra próxima etapa. Próxima etapa vai partir pro quê? Pra big idea. Então agora a gente tem que conseguir, sei lá, criar boas headlines com essa ideia aqui. Ou melhor, vamos agora pensar em formulação de produtos que tenham essa big idea, que a gente possa comportar essa big idea. Esse aqui digamos, é o farmacêutico. Ele é especializado em análise farmacêutica. Ele pode ter acesso a um banco de dados inteiro sobre coisas, por exemplo, assim, o farmacêutico, ele poderia ter acesso a um ponto CSV ou via API de uma empresa que faz para ti os seus produtos de cosméticos e suplementos, e ele vai ver o que tem lá de componentes, né, que poderiam ser utilizados para a criação de algo que correspondesse a essa big idea. E daí quando ele diz assim, beleza, encontrei, a gente vai criar aqui um cosmético de tal coisa, eu usei isso, e ele vai dizer assim, beleza, meu trabalho está feito. Daí pode ter até um outro que vai validar isso e vai para o próximo. O próximo vai dizer assim, beleza, é o copywriter de headlines e leads. E ele vai criar essa parte de headlines e leads com base no produto e com base na big idea. E assim vai indo, entendeu? Até que chegou no final, tu vai sair no final assim, o que eu quero de produto final? Eu quero que tenha uma VSL, eu quero que tenha 10 criativos, eu quero que tenha 5 leads diferentes para a gente fazer teste AB, eu quero que tenha 5 headlines diferentes. E eu quero ter 2 big ideas diferentes, ou seja, o dobro disso aqui. Se tu configurar os agentes certos, vai ficar rodando ali, pode rodar no teu próprio computador, vai chegar no final, vai ter tudo isso aqui. Que doidura. Daí, o que tu pode fazer ainda? Tu pode ter um agente que sobe esses ads, que cria as imagens, tu vai ter outro agente que sobe isso no Facebook via API e vai rodar. E tu pode ter um agente que é um gestor de tráfego que fica fazendo... Já tem um agente que faz isso. Dá o bid certo na hora certa. Ou seja, tipo assim, em vez de tu deixar aberto ali, ele vai analisando em tempo real o mercado. Beleza, o bid aqui, tem menos gente anunciando essa hora. Vou testar. Vou aumentar aqui o bid. Beleza, tá vendendo mais. E tu pode ter um outro que é o analista de vendas que, beleza, se tu bater aqui o CPA X, Y, Z, escala. Se começar a vender, vamos criar mais criativo. Então eu vou mandar uma mensagem para quem que ele comanda. Ele pode mandar uma mensagem daí pro cara que cria criativo para ele começar a criar mais criativo. Eu preciso mais 5 criativo para subir aqui porque as minhas bases estão ruins. Cara, a oferta não está convertendo mais. Os meus dados aqui estão batendo, dos meus criativos bate, eu estou com CTR bom, eu estou com CPC bom, só que não está convertendo, parou de converter. Então vamos jogar lá pro research, lá pro que faz análise de pesquisa para ele descobrir uma nova big idea. Daí ele começa. Por isso que eu falei que tu tem como criar uma agência inteira. Entendi. E funciona inteiro, sem precisar de um humano. Entendi. E, cara, na prática, assim, tá? Vamos dizer que eu quero criar um agente. O que eu teria que fazer? O GPT, eu tenho mais ou menos uma ideia. Pelo menos no chat GPT, tá? Cara, eu não sei que é mais simples criar um GPT. É? Um agente? Um agente, assim, claro, vai fazer uma função extremamente básica. Só pra te dizer assim, cria um agente. Inclusive, tu tem... Hoje, se tu baixar, por exemplo, o Crew AI ou outro que tem criação de agentes, tu pode baixar modelos já lá do GitHub com
processos prontos já. Pré-treinamento ali. Pré-treinamentos prontos. Não é ser um treinamento, seriam arquivos que já tem vários papéis prontos. Por exemplo, Sim. assim, lá já vi que tem agente de viagem, ou seja, tu diz para onde tu vai viajar, ele vai pesquisar na internet quais são os melhores hotéis daquele lugar, qual que é a melhor passagem. Vai ter vários agentes ali dentro, cada um vai fazer uma coisa. Um vai fazer o booking já da tua passagem, caso tu bote os dados lá para ele poder fazer isso. Tem um lá que é de educação, tem vários. Então, tu pode pegar já isso pronto para poder até olhar. E tu vai ver que é simples, vai ter assim, tu vai escrever funcionário, ponto, igual a agent.crewai, daí tu abre aspas e tu começa a escrever. Role, que é o papel dele, é tal. Personalidade, tal, sabe? Então é simples, tu pega um template ali e só escreve. E outra coisa, tem um GPT, que é o CrewAI GPT, que foi criado pelo João também, que tu simplesmente vai lá, escreve o que tu quer fazer. Quero criar uma agência que faz tal coisa. Ele vai criar pra ti os agentes, o código em português. Tu copia e cola e deu, tá funcionando. Que loucura, mano. Que doidura isso. Cara, porra, isso é muito revolucionário. É de explodir a cabeça, né? É isso que eu não consigo dormir direito. É complicado. Hoje eu tava conversando com um cara, o cara falou, meu médico, né? Ele falou, cara, você tá dormindo só 6 horas, tu tem que dormir mais. Como é que eu vou dormir com tudo isso? Nossa, eu queria ser tu, cara, eu tô dormindo 10 horas. Tô dormindo muito, 10 horas, tô dormindo 6 horas, que eu tô assim... Tô caindo e pum, uma pedra. Tô muito empolgado, assim, com isso, né? Eu fico lendo de noite papers, tipo, a gente dormir, sabe? Porque... Desculpa, pode ir. É porque, tipo, é por causa disso, porque a gente tá em 2014 do marketing digital. Sim. Se pudesse voltar, imagina, bota, João, com o conhecimento que tem hoje de marketing digital em 2014. Olha o estouro que tu vai fazer. A gente ia ter chego aqui de jato. Eu e tu. Sim. Estacionar aqui em cima no L ponto que eu ia dar aqui pro Anderson, que não é Alexandre Anderson. Cara, hoje em dia, bom, tu tem... aliás, a tua formação, pelo que eu entendi então, tu vai ensinar as pessoas como que elas podem aplicar esses processos em empresas comuns. Exatamente. Saquei. Então, tipo, tu vai pegar um moleque ali, tipo, tu vai aprender a, sei lá, programar aqui os GPTs e os agentes, para daí tu oferecer uma consultoria / assessoria para uma empresa e daí automatizar os processos deles, correto? Uhum. Maravilha. Eu sei que tu tem uma comunidade, né? Uhum. Não é a mesma coisa que a formação. Formação é uma coisa diferente. O que eu pensei? Eu pensei nessa esteira de transformação. Então eu tenho o Fundamentos de IA, que eu vou disponibilizar de graça pra galera através do treinamento. Daí eu tenho a comunidade, onde lá tu tem, digamos, tudo que tu precisa saber de IA tá lá. Então é isso. Tudo que tu precisa saber de IA tá lá. Então, aquela do Circle lá que eu tô lá. Isso. Sim. As novidades. Tem grupos no WhatsApp onde a galera fica trocando ideia de IA, sobre... É bem engajado lá o grupo lá. Todo dia lá tá subindo... Eu nunca vi, cara. O grupozinho lá no meu WhatsApp. Pessoal, meu WhatsApp ele é travado. Tu sabe que eu sou ruim de WhatsApp, né? Porque eu dei o WhatsApp pra vocês aí do VTube aí. Em vez de vocês falar com o suporte, vai lá no WhatsApp do João. Ferro no João. Cara, a gente tem que botar uma IA no teu WhatsApp. É o que eu botei no meu. Seria muito bom, E ninguém sabe. Caralho, então eu falo com a IA... De vez em quando. Não, ela tá no meu IA, meu número 51 lá, meu número que é... Não sei. É meu número que é, tipo assim, meu número antigo tá com IA. Uhum. Porque lá é onde os meus alunos falam comigo. Então lá a IA que responde eles. Meu número pessoal não. Mas eu tô quase botando uma IA no meu pessoal também, porque, tipo assim, pra algumas coisas vai facilitar, sabe? Eu gostaria de ter isso aí, Mas, tipo assim... Tá, beleza. Daí na comunidade tu tem tudo que a pessoa vai saber. Tudo que precisa saber. E na comunidade eu vou começar a ensinar a galera a ganhar dinheiro com IA também, pra eles poderem comprar, porque tem muita gente que quer comprar formação, mas não consegue, porque hoje em dia não tem recurso. Uhum. Então eu vou ensinar eles a criarem chatbots. Mas chatbot de verdade, não que essa galera fica mentindo por aí na internet que vende chatbot. Porque a galera faz o quê? Faz uma automação e fala que é chatbot. Não. É como tu criar uma IA inteligente que fale igual a pessoa e que vai responder o Instagram dela, o WhatsApp dela. Isso é um chatbot. Agora, quem quer aprender agentes, quem quer aprender a criar GPTs avançados, quem quer criar coisa avançada para ganhar muito dinheiro com isso, por exemplo, eu já vendi serviços de IA por R$88 mil. Que porra de 8, cara? Ah, tá, do caso do infinito, né? Por causa do infinito. Nunca vi, mano, o bicho só... tudo 8. Se não for 8, o bicho não vende, tá ligado? Pior que, tipo, tem um negócio que é vender por... A minha imersão, o pessoal, vamos vender por 20. Eu falei, não, tem que ser 8, então vai ser por 18. Mas vai perder 2 mil, mas tem que ser 18. Tem que ter 8. Eu queria também a questão de marca, né? Boa. Então, assim, a comunidade também, a comunidade é 1488, né? Tem um 8. Mas foi vendido inicialmente a 888. Sim, eu lembro. E agora essa imersão, a formação é 8 mil. Ah, tá. Então, a comunidade é 1.500, tu tem acesso a tudo que tu precisa saber de IA. Então, se tu paga 1.500 ali, tu não precisa mais comprar outros cursos, porque tudo eu tô botando ali, que tem de IA. Isso é uma coisa que tu tá alimentando de maneira recorrente, que eu não sei se é aquele News e AI lá, isso é um serviço da comunidade ou uma coisa fora? É um serviço da comunidade.
Ah, tá. Daí tu atualiza a galera ali, então. Ali tá, por exemplo, agora uma IA que faz isso de forma extremamente excepcional. E eu tenho outra que é só prompts avançados. Já tá sendo, por enquanto é meu time que faz, mas daqui a pouco vai ser uma IA também. E eu tô com vários professores. Além de eu tô com um corpo de professores, né? E também tô com, agora, metodologia. Tô com uma empresa focada em criação de metodologias de ensino dentro. Porque eu quero que as pessoas aprendam. Então, assim, tô investindo em metodologia pra galera aprender mesmo, dentro da comunidade. Daí vem a formação, que vai virar essa pós-graduação, que é pra galera, tipo assim, R$8.000, mas, tipo assim, vale mais do que uma faculdade que custa R$200.000, porque eu vou te ensinar a ganhar tranquilamente ali uns R$30.000 por mês. E eu já tô passando um cliente. Qual foi o que eu falei pros alunos, né? Eu tô cheio de cliente aqui querendo que eu faça automação para eles. Mas eu gosto de ensinar e eu gosto de estar criando as coisas que eu tô criando aqui. Eu não quero mais saber de cliente enchendo o saco ali no meu WhatsApp. Eu passo os clientes que estão chegando para mim para vocês. Então já tem 5 alunos que estão atendendo clientes que chegam para mim e eu falo para eles: olha, eu tenho alunos que fazem isso. Então eu vou entregando os meus melhores alunos, eu vou entregando os clientes que chegam para mim. De fato, isso é uma coisa que tem muito mais alavancagem, né? Porque daí tu consegue ser essa plataforma aí onde as pessoas fazem negócio através exatamente. Diz o Naval que isso é muito bom. Eu tô sendo esse hub, né? Tipo assim, porque eu tô... inclusive a minha formação ela vai ser já usada como decisão para contratação de especialistas em IA. Porque o que eu vejo? Tem uma frase que acho que foi do Bill Gates que ele falou, que foi assim: cara, a empresa que não contratar em 2024 já, as empresas que não contratarem alguém de IA, elas vão ficar muito para trás. E eu achei que tu tinha que contratar uma pessoa só, que eu comecei a chamar a formação de gestor IA, que é alguém que entende de IA, que vai fazer o teu negócio acontecer. Mas tu precisa de 3 pessoas na tua empresa. Só que são 3 pessoas na tua empresa que vão fazer com que tu possa demitir ou fazer com que tua equipe performe muito mais. Tu precisa ter um cara que entende de automações com IA, que esse cara vai entender de make, 8N, servidor. Esse cara é o cara que entende mais de código. Tu vai ter que ter um cara que entende muito de prompt, que esse cara pode ser o teu copywriter, de preferência, mas que ele seja um copywriter que entenda muito de prompt. E tu tem que ter um cara que entenda de dados, porque a IA, a diferença que eu notei, eu consigo às vezes ter resultado equivalente ao GPT-4 com 3.5. Como? Através de engenharia de prompt e tratamento de dados. Eu consigo ter resultado. Porque assim, tu vai perceber, tu começa a usar via API o 4, tu vai começar a gastar, tipo assim, eu botei um chatbot no meu site, vou falar de resultados, por exemplo, aqui. Mal configurado, alguém da minha equipe pegou lá, fez em meia hora esse chatbot, botou no meu site, quando eu lancei o curso Mente Lendária, que é um curso de organização, com criação de segundo cérebro e tal. A gente só deixou lá o chatbot, as pessoas chegavam no site, tinham dúvidas, clicavam ali, falavam com esse chatbot, achando, tipo assim, digitavam mesmo, não é ficar selecionando o menu, sabe? Digitar, conversar com ele. E dele saiu 12 vendas de 888. E meu custo da conversa que teve ali, que não estava otimizado, foi $55. Ou seja, eu gastei via API $55, mas eu fiz 12 vendas de 888 que vieram por ele, porque a gente estava traqueando as vendas que vinham através do link que ele mandava para as pessoas. Sendo que ele não era um agente. O ideal é tu ter um agente de venda. Porque o agente de venda vai aplicar spin selling. Por exemplo, eu criei um agente de venda para uma faculdade que ele com poucas interações, ele sabe qual que é o disco e o enneagrama da pessoa e com base no perfil comportamental da pessoa, ele vai seguir conversando com a pessoa. Isso é um agente, ele consegue fazer isso. Sim. Um chatbot é só um chatbot. Ele só, tipo assim, responde dúvidas específicas. E mesmo assim, ele fez 12 vendas de 888 com $55. É um puta arroz. Sem dúvida. E foi 30 minutos para configurar ele. Absurdo. E olha, então, por exemplo, essas pessoas que contratam esse gestor de inteligência artificial aí, o que seria basicamente os serviços que eles mais prestam, assim, talvez, sei lá, o feijão com arroz, assim, que eles fariam? A primeira coisa que esse cara vai fazer, que eu tô treinando eles para fazerem isso, né? Eles vão dar um trabalho de consultoria no sentido, tipo assim, vai entrar e ver tudo que a empresa faz. E daí ver assim, cara, tá sendo eficiente aqui, porque a gente poderia automatizar já isso. Então ele já vai começar a automatizar as coisas. Depois é pensar, tipo assim, o que a gente poderia criar aqui de agentes dentro do negócio? Para criar agentes. Automatizar automação e GPTs. O que a gente pode criar ferramentas que a gente pode automatizar. Daí, por fim, no momento que tu tem isso, daí a gente vai para criação de agentes. Que
que a gente pode criar aqui de agentes, por exemplo, que vão fazer o trabalho de venda, o trabalho de criação de imagens, o trabalho de copy e tudo que tu imaginar. Claro que exige um conhecimento muito mais avançado de IA, conhecimento mais avançado de APIs. Então não é qualquer pessoa. Agentes é difícil. E é um trabalho caro. Tipo assim, eu falo, vocês querem... Quem faz minha formação pode especializar em ser consultor, em ser criador de chatbots, em ser criador de automações, em ser alguém que é especializado em tratamento de dados e também agentes. Agentes é bem mais difícil. Então, assim, eu estou ensinando minha formação o passo inicial. Provavelmente eu posso fazer a próxima turma de formação, que é uma ideia que surgiu agora aqui, que é só em agentes. Eu vou ter uma formação que é só sobre agentes. Sim. Uma coisa que eu pensei é que, tipo, o cara, ele tem que ter um conhecimento do negócio do cliente profundo, para ele saber qual que é o 80/20 do negócio e o que vale a pena ele ser, sei lá, automatizado ou não, sabe? Porque senão talvez ele escale uma coisa que não deveria ser escalada em primeiro lugar, sabe? Então, o que ele tem que fazer? O ideal, né? Eu falo assim, quem eu falo pra galera, tipo, copy. Copy é uma coisa que, assim, é muito difícil achar um copywriter muito bom. A gente sabe disso. Tipo, na Life a gente tentou treinar um monte, foi muito difícil de achar. Quem escrevia as melhores copies, no fim, era tu. E eu acredito que o cara... Na minha empresa eu tenho uma copywriter maravilhosa, que é a Ju. Mas como eu estudo muito IA, as melhores ideias de gancho são minhas. Por quê? Não é porque eu sou o melhor copywriter que ela, mas porque eu entendo mais do negócio do que ela. Sim. Então, e eu também tenho conhecimento de copy. Então não é porque eu sou o melhor copy, mas como eu entendo mais do negócio, eu consigo achar ganchos que são muito bons. Então eu acredito muito que o próprio empresário ele precisa entender de copy se ele quer fazer vendas, ou alguém que está responsável por vendas. Sim. A mesma coisa, eu acredito que todo empresário ele tem que entender um mínimo de como é que a IA funciona para saber onde aplicar. É verdade, sem dúvida. Então, o próprio empresário. Por isso que eu criei, mês que vem, vou ativar um grupo de mentoria de IA que é só para empresário. Que daí é pra galera entender, porque eu tava fazendo as imersões, né? A imersão era 3 dias comigo, eu ficava mostrando tudo que dá pra fazer. A galera saia louca. E agora? Como é que eu vou aplicar isso? Eu não tenho tempo para aplicar isso. Daí eu, criei um problema, vou resolver com a formação. Daí eu treino pessoas para resolver esse problema dos caras. E agora que eu tô com 3 turmas, a terceira turma tá iniciando a formação, eu tô começando a ter gente, só que os melhores eu já contratei para mim, por exemplo. Essa formação aí dos 8K já tá na terceira turma. Ou vai ser a primeira vez que tu vai fazer agora? Tô abrindo a terceira turma já. Ah, é? Ah, tá. Vai começar dia 29 de 2 de fevereiro. Mas já tem 2 turmas em andamento. Mas esse negócio que tu tá fazendo aí, que vai rolar meio que um lançamento, assim, um evento... Eu vou fazer 7 dias de live, ou 8 dias, não sei. Eu acho que vai acabar sendo 8 dias. Meio-dia e 8. Vai ser, eu até tava brincando com a Ju de fazer assim, falar que vai ser o almoço com o Alan. Sabe? Porque, tipo assim, vai ser no almoço, no horário do almoço. Então, vai ser... Eu vou ficar... Isso que eu tava falando aqui, claro, a gente acabou entrando, como tu também consegue entender mais abstração, a gente entrou em assuntos bem mais profundos. Mas minha ideia é o quê? Introduzir a galera de uma forma bem leve para isso. É por isso que amanhã eu vou ficar 4 horas com uma especialista em metodologia para esse conhecimento que eu tenho, que é muito avançado, quebrar de forma que seja fácil das pessoas entenderem. Então eu vou ficar amanhã 4 horas com uma pedagoga, não é pedagoga, ela é uma especialista em metodologia para quebrar esse aprendizado de uma forma que seja fácil. Então, para a galera, eu vou ensinar eles, por exemplo, a como criar os GPTs, vou ensinar a galera a como criar um clone A seu próprio. Então vou mostrar as ferramentas que são de graça que eles podem já usar para depois pegar um Ghost e depois botar recurso, né? Então a ideia é realmente introduzir a galera, mostrar quais são os fundamentos de IA também. Sim. Então vou fazer de uma forma leve, mas vai ser essa introdução, digamos assim. E depois disso daí eu vou abrir, porque a minha comunidade eu abri vagas para ela no passado, e em abril, maio, e nunca mais abri vagas. Então só pessoas integrantes poderiam recomendar outras pessoas para entrar. Por que eu fiz isso? Pensando no longo prazo, eu prezei para criar uma cultura lá dentro de abundância. Isso por causa do 8, né? O infinito. Ou seja, eu quero que todo mundo pense em abundância. Ou seja, isso é um benefício muito grande que a gente tem no mundo de IA, que é o quê? Você pode pensar, nossa, todo esse poder de IA computacional, se caísse na mão erradas, poderia fazer um estrago muito grande. E realmente pode acontecer. Criação de bioarmas, criação de um monte de coisa que seria muito errado. Só que acontece, por que eu fico feliz com a forma como a comunidade funciona? As pessoas que são mais bem motivadas, que estão pensando de uma forma, digamos, mais pura, mais positiva, mais pelo bem comum, o bem de todos, elas acabam, muita gente se juntando com elas. Sim. E daí acaba criando uma comunidade muito grande. E o que acontece? Por que nós humanos conquistamos tudo que nós conquistamos? Não é por causa da nossa capacidade, sei lá, que a gente tem só um dedo opositor, ou que a gente tem um córtex pré-frontal, até porque dizem que alguns hominídeos talvez fossem até mais inteligentes do que nós. Mas nós temos uma capacidade, que lembra que eu falei no comecinho, que eu botei o gancho pro final? Tinha uma coisa mais
é mais importante que a capacidade de imaginação. Exatamente. Eu sei o que tu vai falar agora eu já entregasse já, mas fala aí, pessoal. Que é a nossa capacidade de contar histórias. Ah, merda, então eu errei. Eu ia falar capacidade de cooperação. A gente só consegue compartilhar, a gente só consegue cooperar, só, porque a gente coopera em cima de histórias. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro não existe. Sim, é uma história. Dinheiro é uma história. Dinheiro não existe. É um papel que não tem valor nenhum. Na Venezuela estão pegando lá milhões e limpando a bunda porque o dinheiro deles perdeu o valor. Então o dinheiro em si ele não tem valor. O valor que tem é a história que a gente conta sobre o dinheiro, que a gente diz assim, nossa, o dólar é bem valorizado, né? Então assim, o dinheiro... País não existem. Não existe país. É um delírio coletivo, um país. Entre aspas, né? Tipo uma assim, crença é uma crença coletiva. Tipo assim, aqui acabou. Como assim? Tipo, já tinha aquele rio há milhões de anos e daí não, aqui acabou, aqui é Brasil. Tipo, não. A gente concorda com uma história que a gente conta para nós mesmos. Religião é uma história. A gente vai ver, tipo assim, a gente consegue se colaborar, que realmente é a colaboração humana em grande escala que faz a gente ser... Mas por que ela acontece? Por causa do storytelling, por causa das histórias. O que passou ao longo das gerações? A gente, por muito tempo, a gente não teve a escrita. Mas por milhares de anos a gente conseguiu passar conhecimento. Como? Através da fala, através do conto de histórias. Por isso que uma vida lendária é essa vida que é, tipo assim, as pessoas ficam contando ao ponto que chega lá no futuro de uma forma que, será que realmente existiu? Será que realmente o Alan construiu a casa dele? No braço. No braço. Isso aí, eu acho que ele construiu. Essa é a cópia dele, pelo menos, tá? A cópia que ele manda pra nós aí já vai fazer uns anos aí. Eu tenho fotos. Então tá o elemento de prova aí também. Eu tenho elemento de prova. Mas assim, realmente a gente consegue colaborar em conjunto porque a gente tem a gente conta essas histórias. Por isso que é tão importante tu contar histórias. E quando IA é a mesma coisa, a gente tá contando várias histórias ali. Quando o João vai lá e cria o Crew AI e fala, cara, eu quero poder potencializar isso com as pessoas se juntam com ele. Quando o Zuck lá, o Mark Zuckerberg lá da Meta, ele pega e fala, cara, eu quero transformar isso aqui de criar uma AGI que é colaborativa, que todo mundo vai poder colaborar, todo mundo olha para ele e pensa assim, porra, cara, esse cara é massa. Eu quero usar esse negócio dele. Então, as histórias fazem com que a gente consiga se entrar e querer concordo 100% e fazer parte contigo, das coisas. 100%. Porque, tipo assim, cara, eu achei muito interessante como a gente pode usar GPTs para criar ferramentas personalizadas, criativas, para escalar o processo da tua empresa. E daí, o que eu tirei daqui, tá? Que, tipo, se tu é um empresário e tu entende os processos-chave da tua empresa, porra, eu sei, cara, se eu fizer criativo, é uma atividade muito lucrativa para mim, porque criativo dá muito dinheiro. Sim. Então, tu pode criar um GPT para isso, que vai te auxiliar em partes específicas do criativo. Aí, o que eu entendi é que vale mais a pena criar GPTs isolados, que cada um execute uma tarefa específica, porque a inteligência artificial funciona melhor dessa maneira. E não só isso, como não só necessariamente tu teria que fazer isso no chat GPT, mas na ferramenta adequada para aquilo que tu tá querendo fazer. Então, talvez copy não seja o chat GPT, pode ser o Claude aí. Aí talvez para imagem seja algum outro. Pode ser o Midjourney, por exemplo assim, o Midjourney agora, a versão 6, né? Ele consegue criar rótulos em português, como esse aqui, perfeitos. Tu não precisa, por exemplo, tu vai criar um produto físico, né? Sei lá, um cosmético e tal. Eu lembro que uma vez a gente contratou para fazer estúdio, não sei o que lá, tirar umas fotozinhas. Cara, tu não precisa mais disso. Tu bota lá o rótulo que tu quer, tu escreve o que tu quer que tenha no rótulo, como é que vai ser. Ele vai criar tudo e vai ficar perfeito. Tipo assim, perfeito. Isso é muito top, É perfeito, tipo assim. Só que daí o que eu uso? Eu criei um GPT que cria prompts pro Midjourney. Então eu criei um GPT que cria prompts pro Midjourney. Por que tu criou um GPT que cria prompts pro Midjourney? Porque eu não quero ficar decorando, tipo assim, tem que ser luz, tem que ser a câmera, sei lá, Nikon 35mm para essa foto ser assim. Porque tem tudo isso aí no Midjourney. Eu tô criando um GPT, por exemplo, que cria prompts pro Eleven Labs. Porque a galera fala assim, nossa, eu não gosto do Eleven Labs. Eu criei um áudio lá, não ficou igual o meu. Tu leu a documentação deles? Te garanto que não. Porque se tivesse lido a documentação deles, tu ia ver que existe formas de fazer prompts para Eleven Labs. Para fazer, tu bota ali, por exemplo, aspas numa coisa que tu escreveu, daí ele grita. Tu bota 2 tracinhos, ele fala baixinho, ele sussurra. Tu bota ali uma tag dizendo assim, ó, quando eu falo CH, é sh, ele vai fazer sh. Então tu faz com que ele fale do jeito que tu fala. Nossa, que interessante. Tu quer deixar ele, por exemplo, falando em manezinho, ele vai falar manezinho. Isso eu duvido, mano.
Isso eu duvido. Vai botar o Anderson ali pra falar com o chat ali. Se conseguir copiar o Anderson ali. Cara, o Anderson é único, mano. Eu falei ontem na aula da minha formação. Falei pra galera assim. Eles estavam me perguntando, mas dá pra fazer isso? Galera, dá pra fazer tudo. Tá, Alan, olha só, cara. O negócio de GPT, a gente consegue automatizar tarefas importantes. Então, ó, pessoal, isso é importante, tá? Porque uma coisa que até o Hormose fala, né? Que depois que tem o negócio aqui do meu nariz, né? Que tu falou. Quem não conhece o Hormose, pessoal, um cara, sensacional, um puta empreendedor aí. Aprendi bastante com ele. Tem 2 livros, que é o Oferta de 100 milhões de dólares e Leads de 100 milhões de dólares, que ele ensina a criar oferta, quem não conhece, eu criei já um clone dele, GPT. Tu criaste um clone? Com todos os livros, todos os twitters deles, com todos os vídeos dele do YouTube, tudo. Se alguém quiser conversar, eu posso botar aqui, até na descrição aqui do vídeo, pra conversar com ele. Mas ele fala o seguinte, que, cara, depois que o empreendedor descobre aquilo que ele vai fazer, aquilo que dá certo, a primeira coisa que ele quer fazer é merda. É merda. É parar de fazer. Ele fala, caralho, se eu subir um criativo dá dinheiro, vou fazer então outra coisa. O que eu vou fazer? Eu vou rodar TikTok. Por quê? Porque eu fui no evento e o Pedrinho tá rodando. Só que na real não é assim. Na real ele fala que tem um framework, né, do mais, melhor e depois o novo. Então quando tu acha uma coisa que funciona, primeiro faz mais daquilo. Tenta fazer melhor daquilo. Então, subir um criativo, sobe mais. Sobe criativos melhores. Nessa fonte de tráfego aqui, nessa única coisa só. Só depois tu faz o novo. Então eu percebi que os GPTs, eles, como auxilia, né, nesse processo criativo, tu consegue fazer mais e melhor rápido. Sim. Então, cara, pra galera que trabalha com a gente aqui, né, tráfego direto, ou qualquer tipo de coisa que use mídia, principalmente esses processos que exigem criatividade, produção de conteúdo e tal, conteúdos gerais, tanto copy, mais tal, daí isso é muito interessante. Tu consegue fazer muito mais com GPTs. Isso eu entendi, isso eu achei muito valioso, tá? Eu quero tentar aplicar isso no VTube, cara. Eu vou ver como é que eu vou fazer isso ainda, pra até, selecionar Reels automáticos, tal, coisas assim, que eu não peguei 100%. Porém, tu falou uma coisa nessa conversa, tá, que já falou faz um tempinho, tá, sei lá, uma meia hora aí, que tu falou, só que agora tu até repetiu, né, do Hormose, que tu falou que tu consegue meio que clonar o cérebro e aí conversar. Isso aí seria um GPT próprio da pessoa ou seria uma outra coisa ainda? Pode ser um GPT. Tu pode fazer com GPT, tu pode fazer isso com DeFi, que é outra ferramenta. Pode fazer com vários... DeFi? O DeFi é uma ferramenta chinesa. Olha. Que como eu tô em contato com eles e eu sou o cara que mais usa, eu consegui fazer com que eles traduzissem inclusive para português. Olha. Então... consegui. E aí vários erros eu achei lá na ferramenta, eu falei pra eles e tal. Isso que é o legal dessa comunidade, é muito pequena. E, cara, é o primeiro ano lá do Afiliados do Brasil, sabe? Que tinha meia dúzia. É isso que é IA hoje. Tipo, tem meia dúzia de gato pingado que realmente sabe o que é IA. Então, é muito fácil de tu ter acesso a grandes ferramentas, a grandes pessoas, porque tem pouca gente. Então, qualquer um que se sobressai, levanta o minguinho, se destaca. Que é o que eu fiz. Tipo assim, eu sou o cara que levantou o minguinho. Eu não sou ninguém em IA. Só que como todo mundo que tá falando que sabe IA não sabe IA, acaba que eu me destaco. Sim. E essa é a questão, por exemplo, do clone IA, basicamente é o quê? Tu ter um local onde tu poderia conversar com aquela pessoa e qual foi a minha ideia, né? Tu conseguir fazer perguntas para aquela pessoa. Digamos assim, o que eu pensei? Eu gosto muito de ler, né? Comecei a gostar muito de ler. Então a primeira coisa que eu pensei foi, vou subir todo o conteúdo do Naval e vou conversar com o Naval. O Naval foi o primeiro clone que eu criei. E daí eu subi todos os tweets dele, todos os artigos do site dele, todas as entrevistas dele. E daí eu fui afinando a voz dele ali, né? Tipo, eu não fiz um fine tuning no sentido da palavra técnica, que fine tuning na parte técnica é treinar uma IA. Mas nem vou entrar nesse parâmetro que é muito mais complexo. Eu afinei a voz dele no sentido assim, fui descobrindo quais tipos de palavras ele fala e tal, e tudo mais. Beleza, escrevi ali como é que é o estilo de fala dele. E com base em todo o conhecimento que tem ali dele, essa IA pega, eu pergunto assim, o que é felicidade? Ela não vai escrever aquela coisa assim, felicidade é uma coisa que é muito, sei lá, muito individual de cada um. Não, ela vai falar já como se fosse ele. Então vai pegar um trecho do livro dele, só que ela não vai só copiar e colar. Com base na nossa conversa, com contextualização, ela vai contextualizar. Então é como se fosse uma conversa mesmo. Tem outra ferramenta que agora eu esqueci o nome que eu estava usando aqui para conversar. Eles estão criando também específicos para clones. E lá tu consegue conversar com todos os filósofos que já existiram grandes. Então tu faz uma ligação no celular. E eu fiquei... Não é aquele character.ai? Não tem um negócio desse? Tem, mas esse é bem fraquinho. Mas esse é legal para brincar, de graça. Mas esse não, esse ele é pago. E ele é bem legal que tu liga. Por exemplo, eu fiquei
48 minutos conversando com o Diógenes. Diógenes é aquele do... Aquele que tava lá no barril, que tipo assim... Que Não tô ligado esse aí. Diógenes. Ele é da época, assim, ele é meio que discípulo de um cara que era discípulo de Platão, um pouco antes dos estoicos. Então... Discípulo do cara que era discípulo de Platão. Exatamente. E assim, ele Platão era o discípulo do Sócrates. É. Não Então, é? assim, E esse cara, ele inspirou o estoicismo. Então, assim... não, era Demócritus. Demócritus. Ah, tá. Demócritus. É Diógenes, eu falei de Diógenes, cara. Diógenes, não, é Demócritus. O Demócritus eu tô ligado esse moleque aí. Ele é do... ele que meio que começou esse negócio do estoicismo, essa parada assim. Ele, na verdade, ele defendia outra coisa que é o cinismo. Que é assim... Que ele defendia, tipo assim... Cara, a galera... Por que eu vou ter terra, ter casa, ter coisa assim, sabe? Ele ficava pelado no meio da rua, não tava nem aí, sabe? Ele era mendigo. Mas é um cara, assim, super inteligente. Tanto que ele... Tem vários relatos que, tipo assim, ele era convidado pra mostrar nas casas das pessoas, sabe? Para um mendigo ser convidado pra mostrar na tua casa é porque ele tem que ser foda, né? Sim. E ele foi... no mínimo ele sabe alguma coisa. Tipo, uma lenda, né? Mas dita por várias pessoas diferentes ao longo da história, que ele teve um diálogo com Alexandre o Grande. Que foi o seguinte, o Alexandre o Grande queria saber quem era esse cara e tal. Daí ele chegou lá com o general dele, porque ele sempre andava com os generais e tal, com o pessoal do exército, e perguntou pra ele o que tu queria e tal. E é Diógenes, não é? Demócritus. Eu acho que era, assim, eu acho que era Diógenes. Ah, é? Era Diógenes. O do estoicismo eu acho que é Demócritus, tá? Mas eu não sei. O estoicismo tem vários, né? Mas esse é o Diógenes, que ele chegou lá e fez sombra pro Diógenes, e o Diógenes estava tomando um banho de sol lá ele dormia dentro de um barril. E ele falou, a única coisa que eu quero é que tu saia do meu sol. Sabe? Claro, ele falou de uma forma muito mais filosófica do que isso, mas basicamente, cara, sai da frente aí. Tu não tem nada pra me dar. Uhum. E daí, na conversa dele, acabou isso. Cara, tu tá vazio, tu tá buscando o mundo porque tá vazio e eu não quero nada, tipo assim. E daí, nessa lenda, Alexandre o Grande disse, cara, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes. Porque ele é um cara que, tipo assim, o cara não precisa de nada. Sabe? E esse cara depois acabou inspirando... Esqueci o nome do cara agora, que acabou criando o estoicismo depois que o navio dele afundou lá. Que eu esqueci o nome do cara. Não era o Zeno? Zenão. Como é que eu sei essa porra, cara? Zenão de sítio. Eu acho que é o Zeno, Não, sei lá, cara. Eu lembro que tem esses aí, daí tem o Marco Aurélio, o Sêneca, o Zeno, o Epictetus, e esses caras aí. Zenão de sítio, que o barco dele afundou, ele era um mercante, daí ele ficava ficando lá em Atenas e começou a estudar, e ele foi estudar o cinismo. Só que ele viu, cara, cinismo não foi... Por que o cinismo não chegou nos dias de hoje sendo praticado? E o estoicismo, sim, é uma febre, né? Principalmente de 10 anos pra cá. Porque o cinismo dizia assim, cara, foda-se, vou ficar sem nada tem esse cara... Tipo, e o estoicismo não, tipo assim, tu pode ser rico e sendo estoicos. Sêneca era um dos caras mais ricos da época dele. Então, o estoicismo, ele é mais democrático, assim, é mais fácil de ser aceito pelas pessoas. Sim, de fato, é. Mas eu conversei Por que eu falei isso, né? Porque eu conversei durante 48 minutos com o Diógenes, por voz, sabe? Tipo assim, trocando ideias sobre o cinismo. E foi interessante? O cara foi muito interessante, muito profundo. Muito, muito, muito. As conversas, vou te dizer, algumas das conversas mais profundas que eu já tive foi com o Claude AI, porque ele tem contextualização de 200 mil tokens. Então, eu ia conversando com ele sobre algo extremamente profundo, ele ia conseguindo se aprofundar com base nessa conversa. Ao ponto de, em um momento, ele começou a achar que ele tinha consciência. Olha. E daí eu tenho print disso. Porque, tipo assim, eu posso até... Eu já buguei 2 IAs, achando que elas estavam vivas, ou descobrindo que estavam conscientes, entre aspas. Porque, assim, vai chegar um momento que ela vai gerar uma consciência. Que daí, AGI já vai ser próximo disso, mas principalmente ACI, que seria uma super inteligência artificial. Isso daí eu não ouvi falar. ACI. Artificial Consciousness. ASI. 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 Que seria Super Intelligent... Artificial Super Intelligent. Faz sentido. Que daí depois AGI. Que daí, tipo assim, é algo que a gente não consegue prever. Tem gente que fala que vai acontecer até 2040, 2045. Que é assim, ela vai ser tão rápido. Já está acontecendo. A gente já está conseguindo ter descoberta de cursos de câncer. Já foi criado nanorobôs com células que conseguem destruir cânceres em alguns lugares. Então, tipo assim, tá sendo muito rápido. Esse ano vai ser um ano que a gente vai descobrir um monte de medicamentos para doenças extremamente raras. Por que é tão caro tu descobrir medicamentos para doenças raras? Porque é um monte de pesquisa, dinheiro, para uma coisa que está atingindo poucas pessoas. A farmácia, não que a indústria farmacêutica, mas tipo assim, é um business. Os caras não vão botar dinheiro em algo que é para poucas pessoas, sendo que eles têm que atingir várias. Mas a IA, ela consegue
descobrir compostos farmacêuticos, torna viável. Então, assim, a gente tá entrando numa era de extrema prosperidade, de extrema longevidade, só que ao mesmo tempo também numa era onde a gente vai ter o maior número de pessoas que são não empregáveis. E esse é o maior medo. Por isso que eles estavam falando assim, Elon Musk, uma galera falou, parem as IAs, vamos lá, vamos se juntar e vamos parar tudo isso aí. Por que eles se ligaram? Que assim, a gente vai ter, o Yuval Harari fala muito sobre isso, desde o Homo Deus lá, que a gente vai ter cerca de 80% ou mais das pessoas sendo pessoas que são não empregáveis. O que é uma pessoa que é não empregável? É praticamente uma pessoa inútil economicamente. Uma pessoa que, tipo assim, ela não vai se adaptar tão rápido quanto as coisas estão mudando e não vai ter trabalho para ela. Não tem como, tipo assim, se tu der o trabalho pra ela, tipo, tu dá aquele controle desplugado do videogame pro teu sobrinho, pra ele achar que tá jogando, sabe? Sim, sei. Se criarem, vai ser um negócio assim, deixa ele achar que tá fazendo alguma coisa, mas não tá fazendo. Por quê? Porque a IA tá cada vez sendo muito mais rápido e a cada cerca de 6 meses a gente consegue dobrar. Isso o Elon Musk falou ontem, numa entrevista que ele deu. A cada 6 meses a gente tá dobrando a nossa velocidade. Então está sendo algo absurdo, tá indo muito mais do que a lei de, não é de Murphy, a lei de... Lembra Tô ligado, de dobrar os capacidades? Que a capacidade de processamento a cada tanto tempo. Acho que é 18 meses que a gente consegue dobrar a capacidade de processamento porque a gente diminui. Eu achei que era isso que você estava falando. É outra coisa. É outra coisa. Tipo assim, não, é que a gente não tem uma lei para isso, para falar sobre IA, porque é muito rápido. Mas ele tá falando, cara, a cada 6 meses a gente já tá, tipo assim, tá absurdo. A gente tá conseguindo, tipo, dobrar ou triplicar a velocidade de... Por exemplo, essa faz com que a gente consiga diminuir um transistor a cada 18 meses. Então, tipo, a gente está no momento agora com chips de 9 nanômetros, que fazem com que as IAs consigam ter essa velocidade absurda. Só que, por exemplo, a China não consegue ter acesso a isso porque os Estados Unidos está bloqueando Taiwan. Então, a gente está em beira de uma guerra mundial por conta de chips, entre aspas. Porque quem dominar primeiro o AGI, domina o mundo. E é por isso que os Estados Unidos até está incentivando essas empresas lá de dentro para que isso aconteça. E o Brasil, atrasado, assim, com a Europa atrasada, eles impedindo que isso aconteça. Nosso negócio é jogar bola mesmo, pessoal. O podcast do YouTube aí é o que tem. Mas a galera, só para o pessoal não ficar assim apavorado antes da gente concluir, não, então vai acabar os empregos? Sim, boa parte dos empregos vão deixar de existir e não vai ser criado empregos à medida que são destruídos empregos. E isso vai exigir que a gente tenha alguma ação social de sustentabilidade para essas pessoas. Que é uma coisa que já falado há muito tempo, que é o Basic Income, né? Aquela renda básica universal. UBI. Só que a galera tá falando o seguinte, o Elon Musk até falou recentemente isso e mudou minha visão. Como a gente vai ter muita produtividade, diferente da pandemia, tu não vai ter um Basic Income, tu vai ter um High Income, porque vai ter produzindo muita, então tu tem que aumentar o número também. Tu vai ter muita oferta, para te aumentar a procura, joga mais dinheiro pra galera. E por que a economia vai sustentar isso? Porque tem muita produtividade. Então tu vai poder ter salários de 2, 3 mil dólares aqui no Brasil sem fazer porra nenhuma, simplesmente porque tu é humano. Então, ser humano vai te dar direito a ter uma renda alta, universal. E isso vai acontecer. Então as pessoas não precisam se preocupar que não vão ficar sem dinheiro, mas elas não vão ter mais propósito. E a gente vai entrar numa grande, digamos assim, onda de pessoas extremamente depressivas e tudo mais. A gente entra um pouquinho mais pra distopia do negócio, mas aí daria outro podcast sobre isso. Eu acho que a gente já ficou bastante tempo conversando aqui. Bom, mas a gente tá praticamente, acho que 2 horas e 40, 45. Aí, cara, bom, cara, acho que é isso, na real. Será que... Tá, vou te fazer uma última pergunta, tá? Que eu só tô curiosidade sobre isso. A utilidade, então, da gente clonar o cérebro de alguém, fazer ali esse negócio, seria tu conversar, seria meio que tu facilitar o acesso ao conhecimento daquela pessoa. Exatamente, por isso que eu tô chamando de GPT Expert, que é tipo assim, tu cria um GPT que tu quer conselho, por exemplo. E eu já troquei muita ideia, por exemplo, com o Kapil Gupta. E é muito legal tu conversar com ele, porque ele vai te dar a resposta como se fosse conversando com ele mesmo. Sim. Tu pode conversar com o Naval, tu pode conversar com o Alex Hormozzi. O segundo clone que eu criei foi o Alex Hormozzi. Eu criei primeiro o Naval, depois o Alex Hormozzi, porque eu queria entender algumas coisas. É perfeito? Não, tipo assim, não vai ser 100% igual àquela pessoa, mas eu diria que assim, uns 90% igual àquela pessoa, porque com base em todas as comunicações que existe ali da pessoa, tu pergunta uma coisa, ela vai buscar na base de dados e vai responder similar ao que aquela pessoa responderia, só que com base no contexto que tu deu. Então tu pode pedir dica de marketing para Alex Hormozzi, ou dica sobre felicidade e dinheiro com o Naval. Sim. Cara, muito interessante. Mano, a gente conversou pra cacete aqui, obrigado por esclarecer as coisas aí. Tive muitas ideias, muitos loops abertos, acho que o pessoal que tá em casa também deve ter dado uma fritadinha na cabeça. É uma coisa muito nova, né? Muito nova. E daí é surreal, cara. Eu tô realmente muito ansioso, assim, pra ver o que vai acontecer. Porque é muito doido, cara. Se tu for, sei lá, tipo, a gente, né?
Pensa nos 20 anos atrás, não, uns 15 anos atrás. Tu deveria ter ali os seus, sei lá, 17, 18. Aí era um mundo completamente diferente, né? Mal tinha... Acho que tinha smartphone, né? Só que eu acho que eu não tinha, não lembro. Acho que 18 anos atrás, acho que não. Tinha. Acho que deveria ter, foi 2008, né? Que mas assim... Mas eu lembro que, porra, eu lembro que os meus amiguinhos me chamavam lá em casa, ô João, vamos brincar. Daí a gente ia na rua jogar peão, entendeu? Jogar taco. Daí hoje em dia, porra, a gente consegue conversar com um robô, sabe? Isso é muito surreal. E daí... eu tenho assim, por exemplo, o que já tá acontecendo, né? Eu tenho esse óculos aqui que ele tem IA também, eu consigo conversar já com IA. Eu tenho também o Meta 3, o Quest 3, que é o óculos que tu bota de realidade virtual aumentada, onde eu jogo, por exemplo, lá com o Henrique Carvalho, eu jogo com a galera, o Douglas Souza, a galera do Mar Digital, a gente joga tabuleiro, a gente joga normalmente sexta-noite a gente joga. Pô, me chama então, vou jogar com vocês. Eu tenho um lado, o óculos Quest lá, acho que é. Então vamos, tipo assim. É o do Facebook lá. A gente joga aqueles de cair do céu, que é o Population One, que é tipo de cair do céu. Cara, mas tu sabe que vocês estão fodidos, né? Eu acho que... Porque, o que vai acontecer, Alan? Vocês vão tomar um pau? Nunca mais vamos convidar, pessoal. A gente tá jogando colaborativo. Então vocês vão ganhar. Então agora vocês esperam uma boa contratação. Contrataram o Neymar aí dos jogos. Mas aí que tá tudo mudando realmente muito rápido. Sim. A forma como a gente tá usando isso aqui, por exemplo, celular, é uma coisa que rapidamente vai ficar ultrapassada. Já foi lançado semana passada o Rabbit, que é um dispositivo desse tamanhozinho assim, que tu bota no bolso e faz com que tu consiga ter uma IA ali, mesmo offline. E tipo assim, o que acontece? Hoje a gente isso é muito louco que tá acontecendo, porque tipo assim, eles estão chamando de LLM-OS, que é o quê? Tu não vai precisar mais ter aplicativos no celular. Porque aplicativo é um saco, tem aplicativo disso, daquilo outro. Nem SaaS. Tudo que tu quer vai ser criado em tempo real. Então tu quer... eu preciso... sei lá, comprar uma passagem. Então é criado um aplicativo para ti em tempo real que vai lá e vai buscar via API as informações e vai comprar a tua passagem e ele pode deixar de existir. Sim. Já assistiu o Rick and Morty? Porra, várias vezes. Mr. Mystics. Sei. Vai ser isso aí, tu vai apertar o botão. Caralho, que massa. Mr. Mystics. Vejam essa série, pessoal. Melhor série que tem. Ele vai ter um Mr. Mystics. Eu confio muito nisso. Que ele vai fazer todas essas coisas. E pior que isso já tá acontecendo. A gente já vive no futuro, pouca gente... só percebeu isso. Ele não tá distribuído igualmente, mas ele existe. Exatamente. Esse negócio é muito real, né? Porque, tipo, o celular, ele é uma user interface pra tu acessar as APIs. Sim. Só que se tu tem um LLM onde tu fala, faz tal coisa, aí ele poderia acessar pra ti tudo isso daí, entendeu? Então, tipo, nunca não vai ter, tipo, aperta esse botão. Tipo, o VTube, tem que apertar o botão pra subir o vídeo, o botão pra configurar. Não, tu fala assim, cara, meu vídeo é esse aqui e tal, eu quero que tu suba ele aí e me dá o código aqui, tem que ter isso. O cara vai lá e retorna pra ti, porque essa vai ser a interface. E, cara, é muito doido. Tem uma ferramenta que é assim hoje em dia, que tu só conversa com um SaaS que são assim, sabe? De criação de e-book, ele já faz tudo pra ti, tudo certinho. Então, vai ser isso, cada vez mais. É muito doido, A gente tem que ter... O VTube vai ter que também se atualizar pra ser cada vez mais. Pois eu tô louco, Mas, enfim, vamos com calma aí. Tem muita coisa pra fazer também. Já tá um rolo assim, imagina. Já tá rolando, imagina. Mas, cara, muito obrigado por ter comparecido aqui ao podcast. Espero que tenha gostado. Achasse que passou rápido? Passou rápido, né? A gente vai conversando do nada. E, cara, eu tô surreal, pô. Olha só, o Alan, eu tomei 2 garrafas de água. Esse vagabundo aqui, ele falou umas 4 vezes mais que eu. O bicho tomou... Tipo, a gente vai brigar comigo. Deu um golinho de água, um negocinho aqui. Tomou 20 ml. E, cara, obrigado por você ter dado um pouco do teu tempo aí. Pra quem não sabe, pessoal, o Alan, ele tá com esse negócio da formação IA aí. Daí, eu vou soltar o teu podcast em tempo para as pessoas saberem isso, para caso eles querem, sei lá, consumir um pouco o teu conteúdo. Vai ser que dia mesmo? É dia 4? Dia 29 eu começo a fazer as lives. Dia 29. YouTube. Dia 29 de janeiro, tá, pessoal? Então, esse podcast eu vou tentar, hoje é dia 19, eu vou liberar ele antes do evento, do dia que é para ser aqui, do evento. Pra vocês daí conseguirem ter tempo aí tal de ver, consumir e tal, conhecer mais sobre o que ele tá fazendo. E daí vão lá, tá, pessoal? Eu vou deixar o Instagram do Alan aqui na tela. Fala o teu Instagram aí, pessoal. O Instagram é @oAlanNicolas com um N só. @oAlanNicolas com um N só, vai aparecer aqui na tela, tá, pessoal? Então, se vocês gostaram do podcast, compartilha aqui embaixo o que vocês acharam legal. Se não gostaram, fala também pra gente poder melhorar. E obrigado por ter dado esse teu tempo aí pra gente, tá? É bastante tempo, os podcasts aqui são longos mesmo, mas, cara, é isso daí, tá? A gente tem que testar aí o máximo aqui do convidado pra passar bastante conhecimento pra vocês. E, cara, enfim, é isso aí. Alan, deixa uma última mensagem pra galera aí, manda um abraço aí pra eles, sei lá.
Então, primeiro, te agradecer aqui pela oportunidade. Eu achei que tu não queria mais aqui, né? Porque eu falava, João, ei, João, não vai me convidar. Eu falava, não, calma, que eu chamo a gente. Convidei, ó, tá aí. Convidou. Então, obrigado pela oportunidade também de estar aqui, trocando essa ideia contigo. Agradecer a galera também por ter ficado até o final aqui, porque eu sei que a gente passou por uns momentos aqui mais difíceis de entender, né? Mas é assim, é normal, faz parte. E, bom, se você não quiser ficar aí para trás, se você não quiser ser substituído rapidamente por uma IA, eu acho bom você se atualizar. Isso aí. Então, pessoal, valeu. Mais uma vez, Instagram do Alan na tela. Segue o Alan no Instagram. Segue lá o YouTube no Instagram. Gostou do podcast? Compartilha com alguém. E valeu.